Começando mais um Benjamin Mucho. E ó, dizem por aí que 2-0 é o placar mais perigoso do futebol. Eu vou discordar totalmente, porque na KTO 2-0 é prêmio no bolso antes do apito final. E com ganho antecipado, presta atenção nisso aí. Seu time fez 2 gols de vantagem, abriu 2 gols, a aposta encerra e é considerada vencedora. Mesmo se seu time perder de 3, de 4, de 5, de 10-2, teu sucesso já está garantido. Para participar é muito fácil. Acesse aqui o QR Code que está na tela ou entre em kto.bet.br/benja. Escolhe o jogo que você vai palpitar e procure os que estão sinalizados. Está escrito lá, ganho antecipado. E aí é só finalizar e torcer para o seu time abrir logo 2 de diferença. Vai de ganho antecipado a KTO, hein? Lembre-se, hein? O site é proibido para menor de 18 anos, joga com responsabilidade, e eu falo isso desde o primeiro dia. Gente, aposta não é investimento, não é renda extra, é para você brincar, se divertir. Ponto. KTO, tamo junto. Como é que é jogar com o Memphis? O cara é diferente, né? E ele é style, né, meu? E o dia a dia é fenômeno. Fenômeno. O dia a dia dele é sacanagem. Ele é muito gente boa. E eu, um cara do nível dele, tá ligado? Que além do futebol é um astro, né, irmão? É um astro. Tá ligado? E é um cara... Fala que tu falando fica mais bonito. Como é que aquela parada do equilíbrio? Fala aí. Que muitos jogadores, quando viram um astro, diminui o futebol. E quando foca muito no futebol, diminui a rede social, a mídia. Ele não, pô. Ele tá aqui, ó, nos dois. Igual. Idêntico. E o equilíbrio que ele tem do futebol e a vida social dele é muito igual. E além disso, ele conversa de igual para igual com você, mesmo sendo essa pessoa que ele é. Esse é o segredo. Muitos caras que jogaram com o Ronaldo no Corinthians falavam isso na época. Quando o Ronaldo Fenômeno chegou, os caras, puta, o Ronaldo. Só que aí no dia a dia, os caras falavam que o Ronaldo fala, não, somos tudo igual aqui dentro. É isso aí. Agora, isso que você falou é muito legal do equilíbrio, né? Mas a vida social dele, aqui, é do cacete. É do cacete. É muito bravo. Porque é um gringo, né? Uma cultura... Pô, você tá morando em Nova York. Sim. Quando a gente chega num país, é outra cultura, outro tudo. E você é sempre um estrangeiro, né? Claro. Você nunca vai deixar de ser o Raul lá, o gringo. Uhum. E é um cara estrangeiro, pô, Holanda... Primeiro escalão ali, segundo do futebol mundial. E a vida social dele, ele faz questão de se aprofundar na nossa cultura. Ele gosta. Então isso é muito legal. Muito. Então ele foi pra quebrada, eu vi lá fazendo trancinha no meio da galera, foi na Gaviões. Não, fenômeno. Entendeu? Fenômeno. Arranha um Vai Corinthians. Fenômeno. Falou que o Poropopó nunca viu nada igual. Então isso é muito legal. Tá vivendo o clube, pô. Tá vivendo o clube, tá vivendo a cidade. Ele tá amarradaço. Tá muito feliz mesmo. Ele falou pro Yuri, irmão, a gente vai ganhar título junto. O Yuri, vamos. Assim, o Yuri tava aqui semana passada, eu falei, como é que você fala com ele? Foi legal pra caramba. Tudo que eu falo ele não entende, e tudo que ele fala ele não entende. E a gente se dá bem pra caramba. O Yuri falando com ele. O Yuri falando que é a coisa mais engraçada do mundo. É muito engraçado, que o Yuri fala assim, aquela bola lá que tu... o André Ramalho me falou isso. Então, tipo assim, aquela bola lá, eu passei aqui, só que tu não viu. Aí eu olha, tipo assim, eu queria assistir. O André Ramalho falou que ele só entende o isso e isso. É muito bom, mano. Como se estivesse falando pra gente. É muito... Aí, mano, o último jogo foi sacanagem. O Yuri tava falando com ele assim, aí a gente ficou assim, e o André? Olha lá, o Yuri falando com o Memphis. O André, não, vou parar aqui só pra assistir essa cena, que é maravilhosa. E ele fala, mano, aí quando o Memphis vai falar uma coisa, ele, tá bom. Ai. É uma figura. Mano, o Yuri é uma figura. É uma figura. Que moleque aqui. Amo esse moleque. Você gosta de ver tudo exame médico, cara? Então, o Benja, esse negócio de exame médico sempre foi bem complexo pra mim, por quê? Eu tive uma lesão com 15 anos de idade, que foi a da patela, quando eu fraturei a patela. Assim, sempre quando alguém olhava pro meu joelho, estranhavam.
falava, cara, não é possível, esse joelho é feio, é isso, é aquilo, isso aí a longo prazo vai dar problema. Assim, muitos se falavam. Hoje eu posso dizer que o meu joelho direito, ele é melhor do que o meu esquerdo. Eu não sinto nada no meu joelho direito. Mas o meu joelho esquerdo, ele ficou muito tempo segurando o direito, né? Mas qual que é o joelho feio? O direito. Aí ele outro dia falou assim pra mim, eu vi uma foto do Rodrigo Caio joelho. Gente, ele é tão bonito, mas o joelho esquerdo dele... Esses dias eu tava num clube lá, eu tava jogando tênis e tal. Aí o rapaz olhou pra mim assim e falou assim, caramba, você é o Rodrigo Caio? Aí eu olhei assim, aí ele olhou pra baixo, olhou pro meu joelho e falou, é você. É você. Eu tenho isso com o meu nariz. Pô, seu bem, eu vim bem. Mas então, Benji, e aí sempre bateu nessa tecla, cara. O joelho é isso, é aquilo e tal. Mas assim, eu nunca tive nada nesse joelho, cara. Depois no Flamengo, em 2021, eu tive um novo trauma em cima desse joelho. E aí começou a me incomodar bastante. Aí tive que tratar e tal. Assim, passei um bocado lá, cara. Um bocado. 2021 foi um ano bem difícil pra mim, que eu cheguei no final da Libertadores contra o Palmeiras, que eu tava arrebentado. Eu conversava com o Renato, calma, a gente vai colocando um jogo e isso. Não, Renato, não tô aguentando. Eu queria parar para recuperar, né? Mas a gente estava naquele processo, a gente estava na semifinal da Copa do Brasil, final da Libertadores, eu não queria parar e ele também precisava de mim, então a gente foi contornando e tal, cheguei até a final da Libertadores e depois eu parei para cuidar. Mas então, essa questão sempre foi falada, né? Mas o joelho, ele foi reprovado e tal. Então, assim, era muito mais um medo de arriscar e de lá na frente dar um problema e tal. Futebol tem um linguajar pesado, as pessoas tratam os jogadores como objeto. Quando os caras falam assim, o Rodrigo Caio tá bichado. Isso te magoava? Não. Nada? Nada te magoa? Beija, assim, eu pedi pra ter uma lesão no joelho? Eu pedi. Foi um acaso, né? Foi uma fatalidade. Joelho com joelho. Quantas pessoas batem o joelho com o joelho e não quebra? Aconteceu comigo. Agora, assim, isso aí nunca foi algo que me prendesse ou algo que... Cara, eu tive a lesão séria, muito se falou, eu cheguei no profissional, eu joguei, realizei todos os meus sonhos. Então, assim, cara... mas o Rodrigo é bichado. Eu vou fazer o quê? Eu não pedi para ter o joelho machucado. Agora, se você for fazer exame em 95% dos jogadores do Brasil ou da Europa, você acha que todos têm o joelho bom? Tem jogador que tem joelho pior do que o meu, mas o joelho dele ele não sente nada. Por quê? Porque o corpo dele se adaptou. Que louco, né? Agora, o que te faz você ser aprovado num exame ou não é só a sua lesão, é a quantidade de jogos que você tem. O Rodrigo tá jogando, tem 40 jogos na temporada, ele tem o joelho do jeito que é. Ele vai reprovar por quê? Não vai reprovar. O Arnaldo tinha muita vaidade lá na ESPN. Cara, quando eu entrei na televisão, eu achei que teria mais, sinceramente. Mas tinha. Acho que a televisão tem não sei se você sente isso, uma coisa meio inebriante, né? O vídeo te coloca algumas coisas. Na ESPN, a grande maioria dos jornalistas veio do meio impresso. Então, a cara na televisão era uma coisa que é até difícil de acostumar, né? Então, acho que demorava um pouco para, sei lá, a pessoa... Quem mais você tinha que lidar com os egos lá? Quem era? Cara... Às vezes tinha que chamar, vem cá, vamos tomar um café, calma. Não, assim, uma das coisas mais legais do nosso trabalho lá era cuidar do elenco do Linha de Passe, que era reunir os principais comentaristas da casa. Então, primeiro, eu acho que é uma história interessante de vaidade e desconforto. Ninguém gostava de apresentar o Linha de Passe. Nenhum talento da ESPN gostava de apresentar o Linha de Passe. Porque os comentaristas não deixavam o cara apresentar o Linha de Passe. Então, o Paulo Soares, amigão, grande amigão, desistiu no meio. O Paulo Mini chegou uma hora que desistiu no meio, depois ele foi para a chefia. O Paulo Andrade odiava. Ninguém gostava. O Paulo Andrade odiava? Odiava.
O Paulo Andrade a gente teve que meio que suplicar para ele mudar as regras, porque era assim, Benja, até hoje um pouco assim, mas tudo bem. Porque a gente tem mais ou menos uma linha de passe no UOL hoje, no Posse de Bola, que é um podcast. Então é mais ou menos a turma da ESPN. Mas assim, tinha ali a turma de São Paulo e a turma do Rio. E é muito engraçado, porque eu acho que tem uma história minha particular que mostra como funcionava um pouco. E esse é um exemplo de, não exatamente vaidade, mas da coisa da... a minha opinião é uma das mais relevantes e tal. Então tinha um ritual, abrir o linha de passe, destaque inicial era Trajano. Aí não importava quantos minutos fossem. Aí o segundo destaque, Calazans no Rio de Janeiro. Terceiro destaque, Juca aqui. Quarto destaque, Márcio Guedes lá. Quinto destaque para alguém que estava completando a mesa. Aí teve uma vez que eu fui fazer e eu era o quinto e ainda tinha o sexto que era o Calçade. Eu falei, Calçade, e se a gente não der o destaque inicial e já começar a debater e você der o Calçade? O cacete. Não sei quando a palavra vai voltar para mim. Então, aí eu fui falar, tinha 55 minutos de programa, fui dar boa noite. Aí eu falei, caraca, e os caras não abriam mão do ritual. Do ritual. E lá no linha de passe a gente aos poucos foi modificando. Tipo, olha, vamos tentar entrar no tema já? No tema logo. Vamos entrar no tema tal. Aí o Trajano, beleza. Aí o Trajano chegou assim, no ar, combinamos com todo mundo, Juca tal. Paulo Andrade e tal, não sei o que, e o Trajano, aí foi acho que passar por cima para dar enquete direto, o Trajano, aí o meu destaque inicial. A gente tinha combinado com ele antes. Aí ele falou, daí o Paulo Andrade, quer saber, vamos manter o destaque inicial do Trajano de qualquer forma, e aí a gente passa a pauta na segunda pergunta. Né? Então era uma coisa que era... São escolas diferentes, cara. Mas aí a coisa funcionou. Então, aí deu uma coisa mais dinâmica. O meu grande amigo Mário 40, o Marinho, ele sempre falou pra mim, programa de televisão tem que abrir rasgando, cara. Não abre... Então, cara, pra mim era o contrário. O Marinho falava sempre pra mim, bababá, rápido, vai pra porrada. Sim. Era diferente, né? Sim. Muitas vezes o Trajano tinha porrada. É verdade. Então, muitas vezes ele já... Era uma garantia o destaque inicial dele. Os caras falam que a gente quebrava muito pau lá, a gente quebrava uns pau foda. Mas lá também quebrava. Quebrava pra caralho. Sim. Quebrava pra caralho. E tinha algumas coisas... É que a fama é sempre pra gente aqui. Mas deixa eu falar pra você, quando quebrava os pau lá, demorava também pros caras. Os caras se estranhavam depois ou zerava? Tem algumas coisas que não ficaram boas depois dos quebra-paus, né? Qual uma que ficou ruim? Assim, acho que teve alguns épicos aí que ganham as visualizações do YouTube. Teve Mauro com Gian, já na época mais recente. A gente já estava até fora, né? A gente estava fora já. Mas esse, assim, não... tipo assim... Mas assim, mas no ar foi uma coisa muito... eu acho que teve um desconforto geral na época da Copa de 2014, e é curioso, porque eu acho que é muito devido a um grupo estar com a seleção e outro grupo estar no estúdio, a Copa inteira. Então estavam com a seleção Paulo Andrade, que narrava, Juca, PVC. Estavam no estúdio eu, Trajano, Mauro, Tirone, o linha de passe era os dois polos juntos. Então começou a ter uma visão de seleção de quem estava próximo no corpo a corpo de um jeito e quem estava à distância de outro jeito. E aí, cara, não era um quebra-pau eu contra você, era como se fosse dois debate de opiniões. Debate de opiniões contra ou a favor, entendeu? Mais ou menos isso. E aí tem o 7-1, cara. E aí no 7-1, a gente coordenava. No intervalo eu falei, Tironi... Tava 5, a gente falou, você falou assim, hoje não vai ter o Paulo Andrade abrindo o estádio, hoje aqui, não, estamos, não vai ter a entrevista pós-jogo, vai abrir, nós vamos rasgar. Vamos rasgar, porque nós temos também um grupo que estava, prevendo um desastre que acabou acontecendo. E a ESPN surfa bem na tragédia. A ESPN surfava bem na tragédia. Porque ela sempre foi muito crítica. Do futebol brasileiro. Então, nessa hora, o cara fala, não vou ficar vendo aqui a Globo, que ficou o tempo todo passando pano pra seleção. Vamos ver os caras que estão descendo a ripa desde sempre. Porque aí os caras vão falar mesmo. E aí,
A ESPN voava. Aí ficou praticamente um grupo de um lado e o outro grupo que estava com a seleção do outro lado. E foi um negócio, e foi um... Eu acho que o epílogo foi o Brasil e a Alemanha. Na verdade não, porque ainda teve a disputa de terceiro e quarto lugar, foi melancólico a Holanda. Mas foi uma questão... Agora, para a grande maioria, mesmo os que se pegavam mais constantemente, era aquela coisa, acabou o jogo, acho que tá curtindo. Troca a camisa, toma um chuveiro, cerveja, acabou. Entendeu? Porque não sei se você já foi chefe de bastante gente, não? Então tem chefe, é o seguinte, tem que ver as férias de um, a reclamação da escala de outro, a dor de barriga de um, a insatisfação de outro, imagina você o atraso no pagamento. Você elou na equipe. Mas e na ESPN é gente paredel, né? Gente abessa. E aquilo acabou sendo um certo alívio e a gente tinha algumas ideias. Você fazia escala também? Fazia escala, programação. Os caras reclamam pra você? Claro que reclamam. Hã? Claro. Pô, Arnaldo, caramba, velho, jogo de merda, não faz jogo legal. Reclama? Claro, mas muito. Quem mais reclama? Comentarista, narrador ou repórter? Narrador. Sobretudo narrador. Sabia. Tem uma escala de sei lá. Você cedia? Não, mas acho que eu te conseguia. Acho que Você intercalava um jogo legal, um jogo mais ou menos? acho que é um pouco de um critério, mas também uma sensação de contentar sem mexer naquilo que a gente achava prioritário. O cara, quando vai fazer um jogo que ele não tá afim, mas ele faz de má vontade, você já pegou gente fazendo. Tinha que ligar e falar, ô bicho, caramba, cara. Fala a verdade. Não, é raro mesmo. Acho que o ambiente na ESPN é normalmente um ambiente cooperativo. Mas, cara, a partir do momento que as coisas vão ganhando um certo corpo, tem uma história interessante, por exemplo. Vou pegar um gancho aqui, que era um pouco antes da gente sair, ou na época, cobertura da Olimpíada, no Brasil. Aí tinha... a divisão dos narradores por esporte. E aí tinha uma situação, basquete, tinha a NBA, que era muito forte na ESPN, e o Everaldo e o Rômulo narravam, né? E aí, como é que o Palomino quis dividir? O Palomino era narrador, além de tudo, essa coisa de narração era muito bom para nós, porque a gente não precisava se meter tanto, porque o Palomino é quem dominava a coisa. E quem, esse narrador é mais... afável a essa situação, a essa escala. Na Olimpíada foi tão interessante, às vezes as coisas acontecem por linhas tortas. Ele pensou, eu tenho 2 narradores do cacete para basquete, o Everaldo e o Rômulo. E a gente não faz vôlei. E eu queria que um deles fizesse vôlei. E o outro ia fazer o basquete durante a Olimpíada. O basquete tinha o Dream Team, o Brasil, vai chegar onde? E o vôlei do Brasil é sempre o vôlei do Brasil. E aí, na divisão ali, ele colocou o Everaldo no basquete e o Rômulo no vôlei. E aí o vôlei... E as expressões do Rômulo, a ligação do Rômulo com o vôlei, viraram um dos grandes acontecimentos da Olimpíada. Ele virou o cara da Olimpíada, os caras da seleção gostavam dele. E talvez não fosse um esporte que ele quisesse narrar em primeira, né? E por isso que esse negócio de fazer de má vontade, às vezes pode que... Então o Rômulo chegou lá no vôlei e mergulhou que nem um maluco. E aí todas aquelas coisas que viralizaram durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, no vôlei, foi quase que não digo um acaso, mas foi uma boa sacada do Palomino, e que o Rômulo, na verdade, não estava narrando o esporte predileto dele, né? Mas ele se embrenhou. Vocês ficaram quantos anos na ESPN? O Arnaldo mais, eu fiquei 7. Entre Rio e São Paulo, né? Mas vocês pegaram o Trajano também ou não? Peguei, eu não peguei como chefe. Eu peguei o Trajano só como comentarista, como chefe não. O Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirano. A ESPN era melhor pra você com o Trajano ou com o Palomino? Era diferente. Eu entrei para começar a comentar com o Trajano, com uma linha muito definida. No Palomino eu participei da linha. Então eu não posso falar da época do Palomino só como um comentarista, porque na verdade muitas das coisas da linha editorial da ESPN, eu tinha todos os dedos lá. A transformação da ESPN num canal de futebol foi eu que fiz, a ESPN Brasil. Foi minha ideia, né?
E depois a Sport TV veio atrás. Transformou a Sport TV só no... Então, assim, na administração do Palomino, muitas das coisas feitas, eu participei efetivamente. O Trajano me levou lá, primeiro, como comentarista e depois como chefe de programação, porque ele não conseguia mais dar conta do tudo. Daí ele falou, você gosta de... Na Copa de 2010, tava lá, fazia uns programas na ESPN, tava pela Placar. Você gosta de programação? Eu falei, programação eu gosto, porque eu tô pensando em te levar definitivo para a ESPN como chefe de programação, que eu acumulo e não tô dando conta. E, cara, televisão, para mim, eu só comecei a entender depois que eu virei chefe de programação, né? Grade, intervalo, inserção comercial, concorrência, estratégia e tal. Então, aquilo para mim foi... E aí, quando o Palomino veio, ele me transformou em chefe da redação. Eu saí da programação e fui para a redação. Então, assim, eu gostei das duas épocas. Uma porque era aquele sonho de moleque de trabalhar tanto na Placar quanto na ESPN. E a segunda, porque eu pude colocar a mão nas coisas. E o Palomino me apoiou em diversas situações, tipo essa questão da linha editorial na ESPN Brasil. Acho que a diferença para mim, eu só peguei a era Palomino, foi ele que me contratou, né? O Palomino que me contratou assim que o Trajano saiu, né? O Trajano saiu, logo depois eu entrei. Eu acho que são duas TVs diferentes. Eu acho que a ESPN do Palomino, ela tá no meio do caminho do que é a ESPN hoje, do que é a ESPN do Trajano. A ESPN do Trajano era quase que um produto artesanal, você entendeu? Era a ideia do Trajano, então a gente vai fazer o campeonato de botão e vai fazer... Ele parecia que tudo tinha a mão do Trajano. Então era uma coisa muito apaixonada, como é o Trajano. A do Palomino foi uma transição para a ESPN, com muitos eventos e tal. Tudo bem que o Palomino pegou a fase, né, que perdeu eventos, né, por muito tempo. Mas foi acho que uma época de transição, você entende? Mas deixa eu perguntar para vocês, nós somos praticamente aí quase da mesma geração, né? Não, da mesma geração nós somos, tem a diferença um pouco de idade. Como é que vocês enxergam? Porque nós somos uma geração que pegou o jornal no papel, Isso. que pegou a transmissão do rádio, às vezes dando mais audiência que televisão, narradores de rádio às vezes muito mais famosos que narrador de televisão, enfim. A gente pegou muita atenção e hoje a nossa geração viveu tudo isso. A próxima que vier já é uma geração que vai pegar só... Né? Eu acredito que nós somos a última que viveu tudo. Não, vocês que, ainda mais você também que foi chefe, você também, pô. Sim. O que mudou no jornalismo esportivo para vocês? O que mudou de melhor? O que mudou para pior? Vocês sofreram também no meio de toda essa transição, não só de sair de ESPN para o digital, mas de tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque é um negócio muito louco, cara. E a gente ainda tinha, nós ainda temos um recall, né? De quando a gente era moleque. De tudo que a gente assistia. Que, na minha opinião, infelizmente não tem nada mais a ver com hoje. Não tem, vai. Infelizmente. Para mim, eu acho que era disparado muito mais legal. Vou pegar o copo meio cheio. Eu acho que tem coisas... Mas eu quero ver o copo meio vazio também. Fala as duas coisas. Copo meio cheio para mim. Hoje, a gente está aqui fazendo um produto que é um produto digital, que você não precisa estar na Globo, você não precisa estar na Band, você não precisa estar na Record, você está fazendo o seu produto que tem uma super audiência, uma audiência que possivelmente seja parecida com uma audiência que era no nosso tempo de TV, talvez um pouco menos, mas enfim, comparativamente. Hoje a possibilidade de você produzir conteúdo, ela é de uma facilidade imensa. Você conseguir imaginar que há 20 anos atrás você ia fazer um vídeo em 1 minuto, e isso está espalhado para uma multidão. Não precisa do Glauber para nada. Né? Você conseguiria imaginar isso? Então, quando a gente começou em jornal até, cara, para você ter a sua cara à vista, se você trabalhasse na TV, se você fosse para tela, para frente da tela. Eu mandava minha coluna por fax. Mandava a coluna por fax, exatamente. Então, esse é o copo meio cheio. Eu acho isso muito legal. É uma democratização imensa. Agora, como virou um produto de massa, acho que você tem todos os tipos de conteúdo. E acho que isso é uma mistura que é nociva para quem ainda tenta fazer um jornalismo
legal, aquele que a gente conheceu e tal. Porque você, eu, o Arnaldo, ou qualquer cara que fale qualquer coisa, todo mundo é a mesma coisa. E não são, né? Eu acho que essa é uma questão. E do ponto de vista de cobertura, eu acho que também tem o copo meio cheio, meio vazio. Tem muita gente que vai para as coberturas e faz o que quiser, de onde quiser, e dentro do campo, não sei o quê. Agora, nos últimos tempos, eu sinto falta de reportagem, de uma história, de alguém descobrir uma história legal, de alguém contar uma história bacana. Isso eu sinto muita falta. Eu falei isso, a mesma coisa aqui. Para mim, esse é o cenário. É um pouco mais no copo vazio do tiro. É uma era, acho que, de muita opinião E pouca informação. e pouca informação, e Isso. pouca apuração de informação. Uma vez eu ouvi você falar, não me lembro quando, você falou, eu sou dinheirista. Sempre fui. Então, eu não acho isso errado. Eu trabalhei, o Mário Sérgio, que Deus o tenha, Mário Sérgio trabalhou, meu amigo de longa data, Mário Sérgio trabalhou comigo na Fox. Mário Sérgio falou um dia no ar, ele usou o termo, eu sempre fui mercenário. Ele falou isso aqui. Sim. Aí nós falamos, Mário, mercenário, falou, ô Benja, eu jogava por dinheiro, cara. Fim de papo. Sim. E você, quando eu vi você falar, não me lembro onde foi, que você falou, sou dinheirista. Muita gente criticou. Eu não, cara. A visão que o torcedor tem do futebol é uma. Sim. Torcedor é paixão. Sim. Tem que ser. O jogador, velho, amanhã você se quebra a perna, Exatamente. você se fez, ninguém Ou- vai lembrar. Ou até mesmo se aposenta, né, Benja? Você se aposenta, Às vezes você não fez, guardou a grana, deu uns entendeu? problemas. Por aí, aquele amor à camisa, hoje, tipo, a galera meio que fala, valeu, falou. Pô, no Philadelphia Union, pô, eu era fera até me aposentar. Me aposentei e ninguém me atendia mais. Fala, não, você vai trabalhar aqui e tal, não sei o quê. Ficar tranquilo, você é a lenda do time e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, estourei. Já tem um trampo. No mesmo dia que veio, que a gente... Os caras falaram, e aí? Eu falei, eu acho que eu não tenho mais condições. Minha esposa falou, acho que você tá fazendo hora extra, porque... Você já estava no bate-carteira? Não, 2021 eu operei o pubis, e depois do pubis eu não consegui ficar mais saudável, era lesão atrás de lesão, era inflamação no Aquiles, panturrilha posterior, eu não conseguia ficar bem. Eu voltei de cirurgia, joguei 3 jogos, 4. Teve uma vez que como que é o nome dele que chegou no Corinthians do City? O Thales Magno? Thales Magno. Eu entrei num jogo bem, fiz os testes, todos os testes. Um dos caras mais fortes do time. Eu entro no jogo contra o New York City, ele dá um tapa, eu vou atrás da história posterior. Na primeira. E aí dá uma deprê, dá um desânimo. Não, né? e aí ressonância de novo, e aí injeção de novo. Tudo. Aí você acorda mais cedo para ir pro DM, aí chega lá no DM, dificuldade para se movimentar, que a você posterior falou, abre. chega. Aí minha mulher falou assim, mano, tá difícil, né? Aí quando acabou, ela falou assim, acho que você tem que repensar, que você, tipo, de manhã para levantar da cama era sacrificante também. Aí eu falei, não, eu não dá. Tanto é que depois até eu recebo um convite para jogar o Campeonato Paulista. É mesmo? É, Por qual time? o cara não quis me abrir, tem esse negócio de empresário que não abre o time com medo de perder a barca e tal. Mas ele falou, cara, eles não pediram um jogador, pediram você. Você quer vir? Aí até minha esposa falou, cara, você não estava aguentando aqui. Teoricamente, aqui nos Estados Unidos era mais Você tá quantos tranquilo. anos, senhor? Eu faço 40 em outubro. Ela falou, você não tá aguentando aqui, que é suave. Você vai lá jogar o Campeonato Paulista, que eu já escutei você falando que é um dos mais difíceis estaduais que tem. Aí eu falei, não, você tem um ponto. Aí eu falei, não, pra mim deu. Fisicamente, acho que eu não aguentava mais. E pra parar pra você foi na boa? Ou dá umas... Dá, né? Não tem como. Dá uma desbaratinada, assim. Você entra num looping e aí, que vai ser agora? O que eu vou fazer? E aí, até minha esposa brincou, achei que você estava entrando em depressão um tempo lá. Que era cana de segunda a segunda. Né? Você tava bebendo muito? Tava. É mesmo? É. Quando você parou, Aí foi uns 3, 4 meses todo dia. e aí ela segunda. te deu um break ou você que Aí falou? ela me deu a dura. A mesma Você- dura que meu pai me deu, ela deu Você também. bebia quando jogava? Cara, era muito difícil. E aí, mas você tá bebendo pra caramba e tipo, tua mulher olhar e falar assim, meu, se não parar, você acha que você ia poder ficar alcoólatra? Não, alcoólatra não. Não, mas não bebia até cair também, não. Eu Mas bebia, bebia todo dia. bebia todo dia, é. Mas alcoólatra não. Passei longe de ficar alcoólatra.
E aí Mas é você- que eu incho muito, né? Eu retenho muito líquido. E ela falou, cara, a última vez que eu te vi assim foi quando você operou o pé em 2008. Que você tava com o pescoção desse tamanho, assim. Ela falou, você tá nesse nível. E foi no dia que ela me deu a dura, foi na semana que eu comecei a sentir formigar, assim. Eu parei total, assim, não fazia nada. Quando você saiu do Palmeiras de São Paulo, foi por dinheiro? Não, ali não. Ali não, porque no dia que eu tava no escritório do advogado de São Paulo, o Palmeiras ligou pro Wagner e falou, a gente dobra a oferta do São Paulo. E aí, só que não tinha mais clima pra mim no Palmeiras. De tudo que eu passei lá, um monte de coisa que eu vi. Não... O quê? Ah, Benja, a gente é da casa, infantil. Aí a gente fica lá. Pô, eu pegava a seleção de base. Eu sempre fui considerado um dos promissores da época. E aí a gente vê cara chegando para ganhar R$7.500, e a gente ganhava 350, 500. Um dia me pegaram jogando salão, final do estadual do salão, os caras me chamaram no outro dia e falaram assim, pô, o que você tava fazendo? Eu falei, pô, o que eu tava fazendo? Vocês viram, pô? Tava jogando na final, ué. Aí os caras falaram, tá, mas você sabe que você não pode, né? Eu falei, não pode? Eu falei, mano, vocês estão de sacanagem. Ganhei R$380. No salão ganhava 1.000 por jogo. Caraca. Aí os caras falavam, não, mas não pode, pô, vai gerar um All-Star. Eu falei, mano, não dá, eu tenho família, cara. Tenho meu pai e minha mãe pra ajudar. Aí os caras, não, você sabe que você pode ser suspenso. Eu falei, pô, se eles me suspender é melhor. Acabei de ser convocado pra seleção sub-23 salão, vou viajar com eles. E na época eu tinha recebido uma oferta da Ubra, do Rio Grande do Sul. Pra ir pra lá ganhar 20 mil, meu pai não deixou. Meu pai falou, não vai não. Meu pai falou, você não vai. Eu tenho uns caras aí horrorosos que ganham 80 pau no campo, você vai pra ganhar 20 no salão? Ele falou, não, você não vai. Fiquei puto com ele e tal, mas pô. Aí não fui, fiquei, aí o Palmeiras falou assim, não, a gente vai renovar seu contrato. Eu falei, pô, estourei, né? O meu salário vai pra uns 5 no mínimo. Me deram salário novo lá, R$800. Aí eu falei, mas vocês estão de sacanagem comigo. Aí ele falou assim, você para de jogar salão. Eu falei, claro que não, eu ganho 1.000 por jogo, cara. Como assim? Para, não vou parar. Ah, então vai ter problema e tal. Eu falei, mano, então nós aqui a gente tem problema, não vou parar. E aí teve a briga do meu pai também eu nem lembro o nome da galera que tava lá na diretoria naquela época, mas teve meu pai e minha mãe foram na reunião. Aí meu pai falou pra pessoa responsável, eu não vou ser leviano e errar o nome do cara. Ele falou, cara, o senhor tem proposta melhor. Aí ele virou pro meu pai e falou, então pega seu jogadorzinho e vende pra outro lugar. Ele foi jogadorzinho? Falou. Aí meu pai disse que levantou e foi embora na hora. Aí eu cheguei em casa, escutei da boca do meu pai. Falei, ó, se você quiser ficar, a escolha é sua. Se você ficar, eu nunca mais assisto um jogo teu. Caraca! É. Aí eu levei pra lá, falei pros caras, falei, pô, teve a briga. Os caras, não foi assim. Eu falei, cara, foi. Meu pai assumiu a bronca. Eu falei, pô, se eu não acreditar no meu pai, não vou acreditar em vocês, né? Todo respeito. Aí já tinha acabado o clima lá, já. Pra mim, pelo menos, já tinha. Não com a torcida me adorava. A torcida me adorava. Dos poucos jogos que eu joguei, teve um jogo que o Edmundo pega a bola do lado esquerdo, a torcida pede pra mim no antigo Parque Antártica, que era muito louco jogar lá. A torcida pedia a bola, assim, aí o Edmundo vira pra mim, os caras levantavam quando eu pegava os caras no mano. Em 5 jogos. E aí, só que, lá não... acho que já tinha dado... Fiquei quase 10 anos na base lá, né? E aí veio o Titanic, né? E aí veio o episódio. E aí veio a oportunidade. E, cara, o São Paulo era o top, assim, O São Paulo era o top. O São Paulo era o top. O São Paulo era o top. E aí, eu já falei isso em live, eu era corintiano, pivete. É mesmo? Joguei, aí escolhi pro Palmeiras, que eu fui fazer uns treinos lá no Corinthians. Não me adaptei, não fiquei legal. Aí escolhi ir pro Palmeiras, porque o meu treinador do salão era do Palmeiras. Ele me leva pro Palmeiras, eu fico lá a base inteira. Eu joguei B3, B2, B1, A3, A2 e só não joguei a primeira pelo Palmeiras, do Paulista. O resto eu joguei tudo. E aí vai pro São Paulo. E aí, só que no São Paulo, a base do São Paulo chegar, apareceu o Real Madrid, né, cara? E aí você via, a gente ia de ônibus, treinar, jogar assim, os caras do São Paulo de Golf GTI, Paraty, carrão, pá, e nós, mano. Aí os moleques que moravam no alojamento falaram, eu compro o seu misto frio aí pra mim ter o que comer no sábado à noite, que não tinha o que comer, mano. Aí a diferença.
Aí como é que não vai? Quando você tem... Aí o São Paulo acabou de ser campeão do mundo. São Paulo campeão do mundo, chega 2006, ó. Quer vir pro São Paulo? Eu falei, agora. Foi machismo e assédio, né? Vocês se acertaram? Não, nunca me pediu desculpa. Como é que eu vou me acertar com alguém que não me pede desculpa? Pois tem 20 anos, né? 18. Vocês nunca se trombaram em nenhum lugar? Nunca mais falei com ele. Nem ele nunca mais falou comigo. E a única condição que eu tenho nos meus trabalhos é que ele não esteja. Até hoje? Até hoje. Isso Não foi sou no... obrigada, né? Hã? Eu não sou obrigada, né? Isso foi no Corinthians, né? Foi no Corinthians. Foi numa saída do aeroporto? Foi numa isso? saída do aeroporto. O Corinthians estava muito mal, pós-MSI. Quando ele foi técnico, o Corinthians estava muito mal. Pré-impeachment do Alib. E o Corinthians perdia toda hora. E foi um desembarque. O Corinthians perdeu para o Náutico, lembra? Na Copa do Brasil. Não lembro. E desembarque de volta. Eu trabalhava na Record. Estava ao vivo. Tinha um link ao vivo, se por acaso o Corinthians chegasse. Porque assim, vai ser mandado embora, não vai ser mandado embora. Estava naquela iminência de ser mandado embora ou não. O Corinthians tinha perdido para o Náutico. E o Record mandou um link e mandou uma reportagem para o dia seguinte. E aí, quando o Corinthians desceu e desembarcou ali em Cumbica, o Luciano, os assessores falaram que ninguém vai falar. Mas tinha um ônibus do Corinthians, porque o Corinthians acho que ia ter um jogo 2 dias depois, e os caras iam direto pro treino. Que ainda era no antigo CT de Itaquera, lembra? Não existia, não era nem na Itaquera. Tinha isso, e tinha um carro do Corinthians, que era o Leão ir para o Parque São Jorge, porque o assessor falou, o Leão não vai pro treino, vai ter uma reunião com o Roberto do Alib. Quando eles desceram, e todo mundo passando, a gente estava respeitando que eles não iam falar, ninguém falava. Mas aí os jogadores entraram no ônibus, ele não entrou no carro do Corinthians e pediu um táxi. Aí eu comecei, você não vai entrar no ônibus? Você não vai entrar no ônibus? Aí ele não respondeu Mas vocês primeiro. tinham alguma coisa, você Não. tinha uma treta anterior com ele? Não. Fiz muito tempo Palmeiras com ele no ano anterior, ele tinha sido técnico do Palmeiras. Não tinha treta nenhuma com ninguém. Aí perguntei de novo, você não vai no carro do Corinthians? Aí ele fez o que ele fez, as pessoas infelizmente podem ver até hoje. Foi absolutamente grosseiro, machista, misógino, me ofendeu, me diminuiu. Você quer ir para um motel comigo? Você é minha mulher, você quer ir para um motel? Ficou repetindo isso. Deu azar, porque tinha um link ao vivo, então, imagina, na Record, uma emissora evangélica, às 5 da tarde. E continuou falando, até que ele falou assim, Marília, eu não vou dar entrevista. Aí eu falei, o técnico do Corinthians não pegou o carro, não vai na reunião com o presidente, e terminei o que estava fazendo. E aí, a partir deste dia, eu pedi para nunca mais fazer Corinthians, porque foi muito ruim, até hoje eu ouço. Qualquer coisa que eu fale que a pessoa discorda e o Leão, hein? Tipo, não tem nada a ver, o Leão não trabalha com Você acha que se fosse hoje, daria... Aí a opinião pública estaria a favor, né? Ah, coitado, olha o que o Leão fez com a Marília. Como fazem quando acontece com outro técnico que está em evidência, mas só da boca para fora, como eu te disse. Porque naquele dia, ninguém que estava vendo o que aconteceu fez nada, essas pessoas continuam trabalhando no jornalismo esportivo. Quando eu voltei para a Record, não aconteceu nada, não teve nenhuma comoção. Meu Deus, como você tá? Você precisa de um psicólogo, que feio, a sua imagem. E agora, a torcida vai pegar no seu pé, porque você brigou com o técnico do Corinthians ao vivo, não sei o quê. Não aconteceu nada. No dia seguinte eu trabalhei, não aconteceu nada, ninguém me ligou. E aí, Marília, como você... Aliás, mentira, ninguém me ligou, não. Uma pessoa me ligou, Leandro Quesada. Putz, lamento o que aconteceu com você, se eu estivesse lá, uma pessoa me ligou. E só. E aí, passados 1 milhão de anos, as pessoas assim, ai, muito ruim o que o Leão fez com você. Onde você estava em 2007? Nasceu em 2010? Ninguém me ligou, você também não me ligou, entendeu? Essas coisas não doem no ouvido. Só dói no ouvido de quem ouve. Só dói. Sabe o que dói na gente? Eu acho ótimo. Dói pra gente as ofensas que o Vinícius Júnior sofre. Eu não te liguei, vírgula. Eu não te liguei, sabe por quê? Porque eu falei com você isso. Tudo bem, isso eu tô falando... Eu lembro porque eu falei com você. Você falou comigo depois que ele foi mandado embora, que eu voltei a fazer Corinthians. Eu falei com você no Lance. Então, porque eu trabalhava no Lance e na Record. Então, eu cheguei no Lance, eu fazia aquela coluna de bastidor, eu não tinha que ir no Corinthians todo dia. Eu não tinha que ir ao Corinthians todo dia, eu tinha a minha coluna de opinião, o Deprima, e fechava o jornal junto com as pessoas, com o Matheus, as pessoas que fechavam, o Thiago. Na Record, não, a Record tinha transmissão. Eu tive que pedir para não fazer mais jogo. Eu falei, enquanto ele não sair do Corinthians, eu não faço mais jogo do Corinthians. E aí foi isso. Então, assim, como é que eu vou me acertar com uma pessoa que fez isso e nunca se arrependeu? Não tenho que me acertar com ele. Ele que tem que se acertar com a vida, com a consciência dele, com as coisas que ele fez a vida inteira, não eu. O Ronaldo não tinha a menor condição de jogar a Copa de 2002. Ele estava condenado.
E o que esse cara fez para jogar, você sabe melhor que a gente, foi uma coisa de outro planeta. Não é à toa que ele é um fenômeno para tudo. O que ele fez para jogar a Copa do Mundo é acima do natural. do natural. Foi, jogou, resolveu, Artilheiro. lindo, campeão. mas ainda marcou 2 gols no dia final. O Neymar vive um momento ruim. O Neymar tem a mesma força de vontade que o Ronaldo para jogar a Copa do ano que vem? Você acha? Eu acho que ele tem, mas tem coisas muito maiores que impedem ele Tipo ter o essa quê? força. O quê? Cara, eu não posso comentar algumas coisas que eu não conheço, né? Que eu não vejo no dia a dia e não sinto. Mas você tem alguma coisa Mas que- eu acredito assim, que ele precisa pensar que ele tem que tirar algumas coisas que tira a possibilidade de ele focar só em jogar a Copa do Mundo e ser campeão. O quê? Algumas, por quê? Algumas a nível de patrocínio. Quando você vai fazer alguma entrega de imagem ou gravação, você gasta um tempo. Na época, quando você tem 20, 25 anos, você tem um vigor. Quando você tem 33, você tem outro. Ainda mais tendo ficado parado durante um tempo. 3 coisas que eu cortaria. Eu eliminaria vai perder dinheiro, a parte de produção, entrega a nível comercial. Segunda, eu acho que ele tem um bom staff ao torno dele. O Ricardo, que é o preparador físico. Focar em preparar fisicamente para ele ir em 2026. E a terceira, eu acho que ele... coisa que eu vou falar aqui, eu acho que o pessoal vai se comprometer. Ter comprometimento com a família dele, com a esposa e com os filhos, que eu acho que ele tem. Mas foca mais nisso aqui e tira os amigos um pouquinho, porque você vai preparar para ir para a guerra. E quando você vai para a guerra, você não leva pai, você não leva mãe, você não leva filho, você não leva esposa e você não leva amigos. Então se prepara para ir para a guerra, porque Copa do Mundo você vai para ganhar, não vai para perder, nem para ficar segundo, nem para ficar em terceiro. Então, a nível comercial, eu acho que ele tem muita entrega para fazer. A nível de staff, eu acho que ele tem... Eu conheço o Ricardo, não conheço outras pessoas. E a nível familiar, eu acho que ele vai ter que falar assim, ó, rapaziada, eu vou me preparar para a Copa do Mundo e jogar no Santos e tirar o Santos dessa situação. Eu vou focar 110, 120% nisso aqui. Pelo que você tem visto, você acha que isso está acontecendo? Ele tem se esforçado, porque o bom do Neymar, que foi sempre a carreira dele, é que foi aquele cara que não pipocou. Você pode falar um monte de coisa, o cai do Neymar, mas cada vez que os caras batiam nele, ele cria mais raiva de ir pra cima. Eu acho o Neymar gênio. Eu também acho. O cara de repertório de... Benja, eu fiquei morando 2 anos em Barcelona, de 2017 até 2019. E eu vi muitos jogos que ele resolveu inteiro o Barcelona. Porque os caras batiam nele, tinha um sinal de cai e ele ia pra cima. Então eu não acho... Estava feliz, né? Tava feliz. Eu acho que aí você vai buscar coisas atrás. Você, apesar de você estar todo coxinho aí... Não, eu tô porque eu você vim do veio evento. você veio para me humilhar. Nada, que é Lógico isso. você veio. De Nunca maneira ninguém alguma. vem assim aqui, você veio para De mim. maneira alguma. Você veio para me desmoralizar. E apesar de você estar aí todo bonitinho, todo coxinha pra caramba, você de coxinha dentro de campo, você nunca teve nada. Não Você tive foi mesmo. sangue ruim, cascudão e tal. E aí eu pergunto pra você, porque eu vi muita gente criticando o Neymar, porque depois do 6-0 ele desabou no chão de chorar. Você também concorda? Não era pra fazer aquilo? Cara, ele foi ele. Ninguém pode ser aquilo que não é. Só se o choro foi de mentira. Você acha que foi de mentira? Eu não acho que foi de mentira. Eu acho que não. Eu não acho que Eu foi acho que não, mas... Eu não acho que foi de mentira. Eu concordo, sentimento é sentimento, cada um tem o seu. Mas quando você vê um cara que é o líder do grupo,
que é o comandante de tudo, que é o cara. Mas não é super-homem. O cara tem emoção, é cobrado. É a solução, 6-0. Não afeta? Você acha que não afeta o grupo? Eu acho que não. Se ele tem um comportamento que é 99 bom, fora esse choro que teve, é sentimento. É igual quando o Juninho Pernambucano chorou no jogo contra a França, que a gente perdeu lá nas quartas finais em 2006. Todo mundo criticou que o cara estava chorando na hora do hino. Você entende ou não? Ah, o menino lá, o Thiago Silva, baita um zagueiro, uma trajetória do caraca, ele chorou. Por isso que a gente volta lá. A gente precisa de alguém para estar perto da gente para cuidar do nosso emocional ou não? Agora, o Neymar, ele tem que saber também que ele não é um super-homem, pô. Por isso que eu falo aqui, quem é o staff dele? Porque você pode cuidar do seu espírito, do seu corpo e da sua alma. Quem está cuidando dos gatilhos que o Neymar tem na hora de fazer merda? Por quê? Porque hoje ele tem capacidade financeira de ser autossuficiente. E ninguém na vida é autossuficiente. Até o momento de chegar num jogo, tomar de 3 ou de 4 ou de 6, ou Benja, e chegar a chorar. Eu acho natural. Só se o choro do Neymar foi de mentira. Eu já chorei quando eu perdi. Chorei de raiva, porque eu podia ganhar. Foi a Copa do Brasil de 2000, quando a gente perdeu pro Cruzeiro naquele jogo épico. Mas eu chorei também de felicidade por ter ganho. Você já socou algum jogador no vestiário? Não, nunca. Já discuti, mas nunca dei soco. Fala a verdade. De verdade. Já Mas discuti. você já foi pra cima e alguém te segurou? Não, se eu não for, eu não sei brigar, eu ia apanhar, pô. E eu fiquei muito decepcionado com você. E eu tinha te avisado, lembra? Porque eu falei, puxa, você vai dar o futebol na mão do Rubão. Mas não era ele é estatutário. A gente Eu tem sei, um mas estatuto eu que a fiquei gente muito tem que decepcionado. cumprir. Eu falei, Você foi conselheiro, Eu você falei, sabe. o Rubão, o Augusto começou mal. Não é. A gente tinha acordos políticos, Benja. Porque assim, a outra eleição eu perdi por 72 votos. Aí a gente conversava o nosso grupo. E aí? Vamos correr o risco de perder de novo? A gente está bem, a gente está ótimo, a gente vai ganhar a eleição, tudo bem. Mas a gente vai correr esse risco de perder de novo por 72 votos e mais 3 anos em campanha? Eu não aguentava mais, já eram 7, 8 anos de campanha. Largando a minha família, 7, 8 anos, largando tudo, minha vida, eu larguei minha vida. E aí, não, então vamos compor. Aí fizemos uma composição política, onde ele entrou, onde entrou o grupo de vitalício, onde entrou outros grupos. Se juntamos em 3 grupos. O resultado final, a gente não precisava, mas ninguém ia correr esse risco. Eu ganhei com 70%. Não era essa composição que ia fazer eu ganhar, porque os votos realmente eles vinham. Existia um voto de decepção, um voto realmente que confiava na gente, enfim. Então, não precisava. Então, você foi conselheiro, você sabe, a gente tem um estatuto que a gente precisa cumprir. E o combinado, ele ser um diretor estatutário, que é não remunerado, e contrataríamos um diretor executivo. Eu fui até o Rio de Janeiro, fechei com um grande executivo de futebol, apertei a mão, Rubão e empresário. Vocês tratam agora condição de contrato, salários, tempo de contrato, tá bom? Tá bom. Esse E ali diretor, começou a discussão. esse diretor Era o Rodrigo Caetano. estava fechado com ele? A gente estava conversando, ele estava no Atlético, a intenção era toda, ficaram de se acertar e acabou não se acertando. Ele preferiu ficar no Atlético. E por desavenças, por problemas. Aí eu comecei a perceber que ele queria se isolar mesmo, ele não queria ninguém do lado dele. É o Rubão que colocava obstáculos? Sim, ele começou a se isolar dentro do CT, não queria ninguém perto dele. A gente sabe das dificuldades do Corinthians, tivemos uma janela péssima em alguns sentidos, né, em termos financeiros, principalmente, gastamos muito. O Corinthians não tinha dinheiro, não tínhamos credibilidade, ninguém queria vender jogador para o Corinthians. E quando se vendia, por exemplo, o Garro, se eu atrasasse um dia, eu tinha que pagar 50% de multa de 4 milhões de dólares para 6 milhões de dólares. Eu ainda paguei 3 dias antes, que teve aquela situação que hoje é dívida. A dívida é de imposto deles. Nós pagamos o valor de contrato. Se o valor era 6 milhões de dólares, pagamos os 6 milhões de dólares. Agora, nós pagamos nossos impostos aqui, eles que pagam deles do país deles. Ô Augusto, é mentira ou é verdade? Os 40 milhões do Rojas, lógico, é herança do Duílio, que para mim é disparado ainda o pior presidente da história do Corinthians, tá? É ele. Teve herança dele. Mas é verdade que você tinha avisado o Rubão que tinha que pagar, senão o cara ia embora, e o Rubão não acionou até isso não o pagaram para jogar em departamento cima de mim. Isso é verdade ou é mentira? Até isso não pagaram. Mas é verdade, você falou pro Rubão e o Rubão não acionou o financeiro, foi assim, é mentira? quando a gente ficou sabendo, eu estava em Maringá. Na verdade foi assim, tinha dia, Benja, que eles subiam lá com 25 milhões, até falavam que eu nunca ia ter a caneta para assinar 30 milhões, 20 milhões. Tinha dia que eu sangrava lá, chegavam assim, ó, para pagar, presidente, hoje 25 milhões. Eu suava, cara, como é que eu vou pagar isso? E tirava dinheiro de onde? Arrumava emprestado,
juntava coisinhas aqui, coisinhas ali e pagava. Mas teve um dia que quando nós contratamos o Antônio Oliveira, nós tínhamos que pagar uma multa. Até poderia esperar na semana seguinte, só que nós queríamos ele aquele final de semana no banco. Era uma sexta-feira. Pô, e a gente não conseguia arrumar 1 milhão, cara. Não tinha 1 milhão. Eu tinha um pouco na minha conta, até ele tinha um pouco na conta dele que ofereceu, o outro ofereceu. Aí eu fui pro clube, falei com o meu financeiro, falei, poxa, mas peraí, não temos 1 milhão aí? A Vadibet pagava por dia, algumas situações, e outra, a gente já estava vendendo os ingressos no final de semana, que entrava os cartões e tal. Meu que Corinthians estava catando o milho para pagar 1 milhão. Catando, cara. Estava assim, antes estava assim, pra você ter uma ideia. E aí, cara, eu chego lá, tenho o dinheiro do Rojas, que é para pagar na quinta-feira 1 milhão e 300. Falei, mas a gente precisa de 1 milhão, então pega esse 1 milhão, esse fim de semana tem renda, semana que vem entra dinheiro, vocês juntam e pagam. Tá bom, tá bom. Pagamos o Antônio Oliveira, foi pro banco, ganhamos o jogo, ali deu uma melhoradinha no Paulista, que ali a gente tava para cair no Paulista. Passou-se uns dias, eu estou em Maringá, com o Corinthians, acho que foi Copa do Brasil, se eu não me engano. Aí vem o advogado, as cobranças, estourando o negócio do Rojas, porque o Rojas, nós pegamos ele nunca recebeu direito de imagem, nunca. Nós chegamos, o Rubão fez um acordo com ele, fez as coisas dele lá e tal, e aí pagamos a primeira. Nunca tinha pago, nós pagamos. E a gente sabia a dificuldade, só que nós deixamos claro, amanhã pode atrasar, mas nós vamos estar pagando, nós estamos juntando. Ficou um ano no Corinthians quase sem ganhar R$1. Entendeu? Isso aí caiu nas minhas costas, mas até aí tudo bem, eu sou presidente, a obrigação é minha. Assumia, tanto que assumi e consertei tudo, coloquei tudo em ordem. E aí esse dia dá um escândalo, tal, não sei o quê, o Rojas, né, estão cobrando. Aí o Rubão vem e fala, não, já conversei com o advogado, pode ficar tranquilo, passou pro dia 5. E eu achei que já tivesse pago. Porque, pô, não me falaram nada, não me passaram nada. Quer dizer, quando é para pagar 25 milhões, sobem lá, eu tenho que pagar 25 milhões, eu tenho que cobrir os milhões que contratou o jogador, que a gente sabia quando contratou o jogador na hora. Pergunta pro meu financeiro, que era o Rosalo. A gente não sabia, às vezes obrigava. Pô, mas peraí, você não está conversando com o financeiro? Ah, eu tô. Falava com o financeiro, não tá. Aí, daqui a pouco, vai lá reclamar. Porra, você está reclamando com o presidente, você está chorando as mágoas com o presidente, sabe? Olha só o amadorismo que estava. Então, muita coisa complicada, cara. E aí, isso tava um bolo que eu comecei a consertar tudo. E aí, de repente, veio a notícia que o Rojas foi embora, cara. Mas como foi embora, cara? Pegou as coisas e foi embora. Eu ligo pro advogado, eu ligo pro empresário, ligo pro Rojas. Aí o cara falou, não é problema no dinheiro, o problema é que realmente não me deram satisfação. Eu ligo pro Rubão, eu ligo pro financeiro, eu ligo, ninguém dá satisfação, cara. E o Rubão tinha falado pra você que já tinha acertado que tava acertando. Com o financeiro. Estava acertando, cara. De repente o cara... E não era verdade? Não, aí deixaram de pagar 1 milhão, quer dizer... Mas ele fez isso pra te ferrar? Aí eu não sei, hoje foi uma sabotagem? Hoje eu acho, cara, hoje eu acho, porque estava tudo combinado ali para me derrubar. Se eu não tiro esses caras, eles me derrubavam, bicho. Ou seja, era uma composição política que eu confiei, dei o melhor cargo e de repente eu vi que só estava fazendo lambança. E aí eu pego o telefone um dia eu estou no meu escritório, chega lá meu diretor, eu falo, ó, o Rubão acabou de me chamar no escritório dele, veio me cooptar para me sair candidato, que ele vai me eleger para me largar você. Quem era o cara? Como é que é? O Claudinei da base. Quem? Claudinei da base. E o Rubão chamou ele no escritório para lançar ele candidato, para eleger ele assim como me elegeu. Ele não me elegeu nada, ele fez um acordo político. Quem me elegeu fui eu, foi o sócio que eu busquei voto, foi o sócio que confiou em mim, entendeu? Aí, para cooptar. Aí ali eu peguei o telefone e falei, gostaria de falar com você pessoalmente. Ele vai na televisão e fala que eu não tive a humildade de falar na cara. Eu sou homem, eu falo na cara do que eu tenho que falar. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, eu quero falar contigo. Tá acontecendo algumas coisas. Presidente, eu tô com dengue. Então, pô, desculpa, mas tá com dengue? A gente tinha chegado 6 horas da manhã do Uruguai, tava bem, caminhando. Tá bom, tá com dengue? Melhoras, depois a gente se fala então. Quando é à noite eu recebo a ligação. Pessoal da Gaviões que tinham deixado ele num restaurante conversando com o Andrés, quer dizer, armando para me derrubar, cara. Aí pega o telefone e fala, amigo, até logo, cara. Aí eu mandei embora pro telefone mesmo. E aí ele foi na televisão para fazer essa lambança, que tem comissão, que tem isso, tem aquilo. Prova, amigo. Prova. Ô, Matheus, quando você estava no Santos, o Neymar apareceu, né? Não, Neymar... Quando o Neymar apareceu, você olhando aí, você já falou, puta, o moleque é diferente? Quando já ele... dava para perceber nos treinos? Quando ele subiu, eu gosto de falar isso, Benja, porque o Neymar, quando ele sobe, em 2009, a nossa zaga era Fabão, Domingos, Fabiano Heller, só os caras campeões e cara que tinha a fama de descer a madeira. Fabão e Domingos, velho. Fábio Costa. Aff. E quando ele sobe, cara, ele ia pra cima dos caras, velho. Sem medo. Sem medo. E ele tinha a mania de ficar com a mãozinha assim, só tinha orelha, né? Orelha e mão. E habilidade. E ia pra cima. Aí acabava o treino, os caras chegavam no vestiário, os caras falavam assim, moleque, é isso mesmo, vai pra cima. Nós não vamos te machucar, não vamos chegar junto.
Mas tem isso aí, vai pra cima. Cara, então ele subiu numa geração de caras que foram os últimos zagueiros. Os últimos zagueiros. Porra, aquilo ali é uma escola pra ele pra se tornar o que ele se tornou. Quando vira 2010, o Neymar é outro cara. É mesmo, né? Não tem mais zagueiros desse DNA, né? Não tem. Fala aí pra mim um. Rapaz, eu vou te falar um que eu acho, tá? Que é o Adrielson hoje, eu acho. Do Botafogo? Que é meio... Chega fortão e pá, mas mesmo assim... Mas naquela época, fala sério, quem você achou que ia virar mais, o Neymar ou o Ganso? O Ganso é 2 anos mais velho que o Neymar. O Ganso já tinha batido no profissional várias vezes. E aí, quando o Mancini sai, que vem o Dorival, na verdade, entrou o Serginho Chulapa, aí depois veio o Vanderlei Luxemburgo. E aí, o Vanderlei dá essa sequência pro Ganso. Aí é onde ele começa a decolar também, em 2009. Mas, assim, naquele momento ali, o Ganso era o olhado, o holofote, né? Cara, esse moleque vai ser um fenômeno. Mas quando o Neymar começa também, fala, não Cara, dá pra comparar. Eu vou te falar. Outro dia, engraçado falar isso. Outro dia, às vezes, não sei se você entra direto no YouTube, gosta de ver. E às vezes aparece coisas, né? Cara, me apareceu um vídeo do Neymar. É absurdo. Melhores momentos. É um absurdo. Do Santos. Não, tem vários, né? Mas tem vários. Era um específico dele jogando no Santos. Fala, caraca, velho, olha as coisas que o Neymar fez, velho. É impressionante, né? Era surreal. Você conversa com o Neymar? Eu falava pro senhor, naquela época, se eu soubesse que ele ia, de fato, cravar que ele ia ser esse fenômeno todo, eu tinha comprado 0,001% dele. Tava mais rico do que você já tá hoje. Porra, 3 anos em Catar. Porra, 7 anos fiquei no Catar. 7? Ah, então você tá melhor que o Neymar. Então, eu quero chegar nesse nível aí. Você troca ideia com o Neymar? Você conversa com ele? Ele demora demais pra responder. Às vezes ele responde rápido e tal, mas não tem mais aquela resenha como era antigamente, né? Mudou também todo o laço de amizade dele, caralho. Hoje é só estrela, né? Você acha que o Neymar volta em alto nível? Se ele quiser, sim. Pelo que você vê, ele quer. Eu acho que lá na Arábia, eu acho que ele tá acomodado. Acho que ele tinha que vir aqui pro Brasil para jogar um futebol alto nível, se ele quiser jogar uma Copa do Mundo em alto nível. Pra você, se o Neymar... Porque a Europa, eu não acredito que ele joga mais, não. Então ele tem que voltar pro Brasil para jogar em alto nível, porque Santos. eu acho um campeonato brasileiro bem disputado, bem corrido, pro Santos, óbvio, e para ele jogar uma Copa do Mundo a nível de competitividade, porque senão, se ele ficar lá... Você que mora em Santos, e Santos é uma cidade pequena, né? Sim. Então... Não, lá todo mundo fala todo mundo. Você ouviu... É verdade que o pai do Neymar quer comprar o Santos? Tem essa conversa lá. É o que a gente mais fala lá, né? Você virou um torcedor do Santos, né? Virei, cara. Você gostaria que o Neymar comprasse o Santos? Se for por um projeto de evolução, eu gostaria. É um cara que tem um nome forte, é um cara que vai trazer credibilidade, é um cara que vai trazer os melhores jogadores. Quem não quer jogar no Santos do Neymar? Até na Europa. Acabou que veio, velho. Vai pegar um De Bruyne aí com 34, 35 anos aí. Traz aqui pra nós. O Santos do Neymar, você acha que ele não vem? Vem. Santos do Pelé? Vem. Você tá entendendo? Então ele vai abrir um leque. O Santos já não vai. O Santos já é mundial. Então ele vai conseguir abrir as portas novamente pra Europa. Tanto pra ir, tanto pra vir. Né? Jogadores vir com qualidade. Porque eu acho que é isso, cara. Eu sou muito a favor do Santos vender uma parte pro Neymar pra gente ganhar essa credibilidade. Porque o mercado brasileiro hoje tá difícil, Benji. Goleiro. O São Paulo e todos os tempos. Rogério Ceni. É o maior ídolo da história do São Paulo ou não? Eu acho que é. Eu também acho. Pelas conquistas, por tudo que realizou, pela liderança, pelo carisma. A gente sofre quando fala do Rogério porque tem o Zete, né?
Mas o Rogério tem um impacto. O Rogério foi bicampeão do mundo, hein? Imagina. Mas o Rogério é sinônimo de São Paulo. Sinônimo. Ele é uma história. Ele, Não. imagine O quantos Zé é um milhões puta de goleiro, torcedores. tô falando que não, hein? Eu também. Imagine quantos milhões de torcedores são São Paulo por causa do Rogério Ceni. Como chama o filho do Aloysio Chulapa? Rogério, né? Rogério Ceni e Romário. E Romário. Rogério, Uhum. lateral direito. Cafu, né? Pela história também de vida, pela conquista. Teria o Cicinho ali como segundo nome. O Forlan foi um grande lateral direito? Foi não? demais. É assim, ele não era... Garra, né? É garra. Garra, porrada, cruzamento, chute de longe. E ninguém... Era um Lugano da lateral direita, entendeu? O Forlan. Pablo Justo Lamarque Forlan. Fantástico. Então, Rogério Ceni, Cafuringa, zaga, Oscar e Dario Pereira. Oscar e Dario. E aí tem um cara assim que tá com uma asinha lá de anjo em cima dos dois, que se chama Roberto Dias. Eu não peguei, todo mundo fala. Esse cara jogou... Eu brincava de jogar futebol falando que eu era o Roberto Dias. Então ele tá numa escala assim de mito, na minha opinião. Mas a dupla Oscar e Dario é insubstituível. Que loucura, né? E é engraçado, né? Que a gente fala Oscar, é Dario Pereira. É um casamento. Nunca é, parece sobrenome, né? Oscar e Dario Pereira. É isso mesmo. Na esquerda. Pô, aí tem o Leonardo, né, que teve uma passagem não tão longa, mas espetacular pelo São Paulo. O Serginho também, né? E o Juninho. Aí fica difícil, mas eu poria o Leonardo pelo conjunto da obra. Então a defesa é Rogério Ceni, Cafu, Oscar, Dario e Leonardo. Isso. Seria isso. E agora? Agora é duro, hein? Agora é duro. Volante. Por sinal, você sabe que a última vez que eu falei com um cara que eu era garoto e vi jogar e era fã dele, foi você que me ligou e botou pra falar com ele, né? O Chicão. Chicão. Você me ligou e falou, olha, eu tô aqui com o Chicão no hospital. Foi mesmo. Chicão, putadinho, já era uma voz... É. Puxa vida, eu nunca mais esqueci. Você ligou e falou, dá um oi aqui pro Chicão. Pô, sabe? Foi a última vez que eu falei com o Chicão, ô Marco. Eu cuidei Foi você dele. que... Foi outro que a gente cuidou até o final também. Tadinho, ele era uma... Puta, o Nossa. Chicão era forte, velho. O Chicão, Nossa. cara, só pra tomar um minuto. Eu era jovenzinho no São Paulo lá, estagiário para profissional. Ele descia ele se matava, né? Ele era um gigante, né? Um gigante. Ele marcava, corria e jogava até a última gota de suor que ele pudesse ter. Ele descia aquela escada do vestiário e eu ia lá olhar, né? Porque além de tudo, admiração. Ele descia quase cambaleando assim. Ele sentava, tirava a chuteira, tirava a caneleira, jogava, tirava a meia, ficava ali mais não sei quantos minutos, pedia um cigarro, fumava, e daí ele andando, juro, quase que em câmera lenta para chegar até o vestiário, de tão cansado que ele estava. Ele entregava tudo no jogo. Ô, Marco, a galera fumava muito naquela época? Fumava. O Nelsinho fumava, o Dario Pereira fumava, um cigarro, e pronto, mas ele puxava um traguinho. Gerson fumava até dizer chega, né? Que eu vi também. Mas fumava, alguns fumavam, mas era pouca gente. Eu acho que hoje tem mais maconheiro do que fumante. É verdade. Se fizer uma estatística. Puta frase, hoje tem mais maconheiro que fumante. Mas é verdade. Olha o sorriso do Glauco. Mas é verdade, cara. Pode ter certeza. Os caras que vão comprar cigarro na padaria tem menos do que os caras que vão buscar papelzinho de seda. O Glauber que trabalha... Porra, você tá por dentro. O Glauber que trabalha com a gente falou semana... Nós 3 semanas, falou, meu... É um sábado, 6 horas. Falou, meu, vamos ver um show hoje? Falei, tem um show legal. Eu falei, vamos. Que vamos? Pô, tem um show do Bob Marley. Aí eu falei, o Glauber, o Bob Marley morreu há séculos. Porra, mano. Morreu pra você, tá ligado? Pra mim tá vivão. Eu falei, tá maluco, velho? E aí, ô Marco, meio campo, vamos ver. Então, vamos lá. Puta, Mineiro, Josué, difícil. Falcão, Cerezo, Chicão. Eu acho que eu poria o Cerezo e o Mineiro, simbolicamente falando, pelas conquistas também. Cerezo e Mineiro. Mineiro. Aí Raí, não tem como tirar o Raí, tá certo? Que pra mim é um dos maiores ídolos do São Paulo, apesar de certas coisas. Então, essas certas coisas hoje não são mais certas coisas. Mudou tudo pra caramba. E eu vejo, às vezes, a gente usa a rede social meio como uma ferramenta, né? Um termômetro. Cara, eu vejo uma porrada de torcedor de São Paulo puto com o Raí por causa de posições políticas. Então, mas eu acho que todo mundo tem esse direito. O que eu fico chateado na vida é assim, você tem a sua opinião contrária à minha.
tenho que respeitar a sua opinião e não tenho que te agredir por isso. E você tem que respeitar a minha. A diferença é que quando você tem uma opinião divergente e não é a do sistema, todo mundo cai batendo em você. Isso, para mim, é mais fascismo do que o cara que tem ideias mais conservadoras, entendeu? Então, eu acho que toda vez que você não pode manifestar sua opinião, sua posição política, eu acho que aí sim é censura, aí sim é má fé. Mas não teve um monte de torcedor de São Paulo que Teve. apontou o Raí? E eu respeito o Raí profundamente, é meu amigo e irmão, entendeu? Não concordo com tudo que ele fala, mas não importa, é a opinião dele. Eu vou respeitá-lo, vou recebê-lo na minha casa, ele é meu amigo, meu irmão, e paciência, ele escolhe aqui, eu não escolho tanto, escolho outro. Eu acho que a gente deve sair dessa dicotomia, dessa divisão profunda da sociedade e opinião política. Só incomoda. Agora esse menino do tênis, o João Fonseca, já vi uma opinião. Vamos ver se ele é do bem. Porra, cara, que é isso? Onde nós estamos, cara? O moleque tem 18 anos, cara. Pô, fez um grande slam maravilhoso, uma partida maravilhosa, entrou pra história. E vão agora começar a perguntar para quem ele torce, para quem ele pensa. Mas é óbvio que você entendeu, vamos ver se claro, ele é do bem. Claro. É rico, de uma família... Claro. Poxa, ele vão espizinhar o moleque claro. que não tem culpa nenhuma. Claro, então tem que analisar ele jogando tênis. Esse é o lado que eu acho cruel da rede social, do pensamento coletivo, de querer escolher as pessoas porque elas pensam igual a mim ou não. Raí sempre será meu amigo, pensando diferente de mim ou não, entendeu? E assim que a gente tem que ter a tolerância e a bondade é você respeitar a vontade do outro e não impor a sua vontade. O grande problema desse país é que pessoas querem impor a nossa vontade, de parte a parte. E também se politizou tudo, né? Hoje você não pode analisar um jogador de futebol, estou falando dele como jogador, Sim. porque ele vota em A e não vota em B. Isso, mas é feita a análise. Só que hoje está feito. É feita a análise. E se não é do jeito que a galera daqui gosta, é porrada. Exatamente. Se não é daqui, é porrada lá. Exatamente. Isso eu acho desumano. Eu também acho. Acho injusto, é cruel. Mineiro, Cerezo, Raí. Raimundinho e Raí, né? E Raí. Aí vem Miller, Careca, acho que deu, né? Não, tá faltando um. Zé Sérgio. Miller, Careca e Zé Sérgio. O Zé foi fantástico. É que o Zé machucou, cara, mas o Zé era... Pra ter uma ideia... Mas também o que batiam no Zé Sérgio. Pra ter uma ideia, a turma mais nova, o Zé em 1980, que o Zico era o maior jogador do planeta, foi eleito o maior jogador do Brasil, jogando junto com o Zico. No mesmo campeonato, no mesmo tempo, no mesmo período. O Zé foi escolhido pelaquela pesquisa do Estadão de fim de ano, que trocentos jornalistas votavam, e ele ganhou do Zico. Primo do Rivelino. Uma lendinha, assim, mas é assim, era aparentado. Vamos dizer assim, a mulher do Rivelino, não sei o quê. Sabe? O técnico é o Telê? É o Telê pelo conjunto da obra, mas eu colocaria assim como auxiliar direto e substituto imediato Cilinho. Cilinho foi um gênio. Genioso e genial. Falando que ele era difícil, né? Pô, eu briguei com ele muitas vezes. Brigou? Nossa, brigava sim, ele ficava bravo comigo, que eu tomava umas posições lá, ele queria que eu falasse o que ele queria, eu não falava. Então, temperamento. Eu era também, defendia as minhas posições, né? Em geral, nessa hierarquia do futebol, você não pode falar muito, você tem que ser submisso, eu nunca fui. Fui respeitoso, mas nunca submisso. Mas eu adorava o Cirinho. O Cirinho era... Eu achei que você ia falar o Mujica. Pois é, eu acho que o Muricy foi assim um grande símbolo do São Paulo, de operário, de São Paulino, um treinador normal, assim, no sentido de saber escolhas. O Muricy era um cara que sabia escolher o jogador, entrar dentro do jogador, fazer o jogador trabalhar melhor, trabalhar mais, não dar muita liberdade para o cara fazer gracinha. Então ele foi um grande gestor de um time mais defensivo, mais reativo, mais competitivo. E agora, o brilhantismo tático, técnico, eu deixaria para o Telê e para o Cilinho. Eles foram mais brilhantes que o Muricy. E o Muricy foi um vitorioso com times muito piores. Esse é o ponto. Muito piores do que o Telê e do Cilinho. E ele foi tricampeão brasileiro. Mas o que mais te encheu o saco para você parar? O que mais... Aqui,
Na tua pirâmide, você fala assim, isso aqui não dá, velho. Não tem dinheiro que me faça jogar mais. Tem bastante coisa. O quê? Treino, rotina, tudo, né? imprensa? Cara, a imprensa talvez afete um pouco. Acho que não. Acho que a rede social hoje é o mais chato do que a imprensa, né? Claro que tem uns caras que falam muita besteira, mas faz parte também. Eu acho que isso daí é o combo imprensa, né? Tem o bom, tem o ruim, tem o que fala bem, tem o que fala mal. Mas eu acho que era o dia a dia mesmo, cara. Tava me incomodando muito, assim. Eu tive muitos conflitos justamente depois que eu fiz a faculdade, que eu fiz alguns cursos, e eu comecei a entender que o futebol não é tratado como empresa. O futebol é tratado como um clube, né? E eu acho que hoje não pode ser mais assim, é uma empresa. As pessoas não olham para o jogador de futebol. Por que ele não tá bem? Por que ele não tá rendendo? Por que ele não tá fazendo gol? Alguma coisa tem, assim. O filho dele pode não estar adaptado à cidade, a esposa. Tem todo esse esquisito. Aí vai falar, pô, mas ele ganha muito pra isso. Tá, ele ganha muito pra isso, tudo bem. Mas você pode ganhar muito e ter problema também. Você pode ganhar pouco e ter problema também. É igual. Todo mundo tem problemas. E no futebol as pessoas não veem isso. As pessoas querem resultado. Vai lá, joga e simples, acabou. Então, me incomodava muito ver como se tratavam as pessoas, assim, o entorno que eu via, né, cara? É tudo muito descartável. E aí As começou a me pessoas têm inveja incomodar. do jogador? Cara, de alguma forma tem, cara. Eu acho que o pior que a inveja é criminalizar o jogador de futebol. Assim, o jogador de futebol ele é desvalorizado pela profissão dele. Em vários lugares, se você fala, o que você faz? Eu, por exemplo, sou um cara que meu ciclo de amizade é totalmente fora do futebol. E às vezes eu me sentia retraído em falar que jogava futebol, porque quando você fala que joga futebol, as pessoas já acham que você é vagabundo, que é maluco, que bebe pra caramba todos os dias, que faz isso, que faz aquilo, que trai mulher, que larga mulher, que tem 5 casamentos. É a visão que as pessoas têm de jogador de futebol, né? E hoje em dia tá mudando um pouco. Hoje você é jogador de futebol formado, você vê jogador de futebol que tá parando de jogar futebol e não fala que quebrou. Que a maioria que para de jogar futebol, todo mundo quebrou. E os caras ficam torcendo pra isso. Parar de jogar futebol e o cara quebrar, né? Pra depois falar, lá, quebrou, gasta tudo na noite e tudo isso. E pelo menos tá mudando um pouco isso. Corre, né? Um veneninho, né? Fica escorrendo. Os caras ficam babando. Com o Adriano Imperador, os caras ficam babando pra falar isso dele, né? Gente, o Adriano não faz mal A a ninguém. uma mosca, velho. O Adriano não fala palavrão, cara. O Adriano Imperador, eu acho que é muito isso. As pessoas ficam torcendo pra falar mal dele, falar que ele quebrou, falar que ele gastou tudo na noite, que tá falido, alguma coisa assim. E não tá. Longe disso. Graças a Deus. O Adriano é inteligente, né, cara? O Adriano é barato. Só bebe cervejinha dele, não bebe vinho caro, não viaja. Eu falei a mesma coisa. Ele não tem um nível de vida... Não anda de avião fretado, tu vê, vai na favela, gasta 20 conto, porra, bebe cerveja pra caramba, corta cabelo de graça, que os caras gostam dele. Vai quebrar nunca. Se os caras torcem pra isso, o cara não vai quebrar nunca. É isso. Ele tá fazendo mais dinheiro. É isso, cara. É fogo. Você já teve depressão? Não, uma coisa, eu não tive tempo pra isso, bicho. Eu não tive porque eu vim de família humilde, né? E se eu não tomasse um rumo, tipo, poxa, eu errei, eu tenho que me perdoar, eu tenho que dar a volta por cima. Eu me coloquei nessa situação, né? Do buraco que eu saí, eu não vou voltar mais. Hoje, o pouco que eu ganho, eu consigo me manter, mas eu sei que não é da mesma proporção que eu poderia estar, né? Então, assim, eu não tive uma depressão porque eu não é dizer que não dei importância. Que as pessoas acham que... As pessoas sabem que eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Às vezes ela pergunta pra mim, você não se arrependeu? Se arrepender não é chegar aqui e chorar, pô, não se arrepender não é isso. Se arrepender é você fazer aquilo, tipo, olhar e falar, poxa, eu não vou fazer mais. E eu fiz isso. Hoje eu levo pra mim que, poxa, tudo que eu fiz no passado, do buraco que eu saí, eu não vou voltar, né? Se eu não conseguir crescer como jogador mais, né, eu não tenho medo de recomeçar minha vida. E eu vou recomeçar. Da onde eu tô, vai ser pra cima, independente do que eu vá fazer. Se eu venha jogar em alto nível, né? Porque assim, eu sei que eu tenho qualidade. Se me colocar pra jogar na Série B hoje, eu vou jogar. Se me colocar pra jogar na Série C hoje, eu vou jogar. Se me levar pra uma Tailândia, pra uma China, pra qualquer lugar, eu vou jogar.
talvez as pessoas não confiem mais em mim. As coisas, não por o Joilson de hoje, né? Pelas coisas que eu fiz no passado. Você tem ideia, eu tentei trazer ele pro América, eu tá ajudando o Romário agora de novo, e até fechei com o Romário. Eu falei, cara, tem um menino aí que eu precisava dar uma última oportunidade para ele. Porque esse menino já errou tanto que não é possível que ele vai continuar no erro. Eu queria até fazer um contrato de risco, falei pro Romário, né? Aí o Romário falou, e bola? Eu falei, pô, tem demais, cara, demais. Você vê jogando... Eu hoje não vejo nem na Série A um atleta com a qualidade dele. Eu não vejo, sinceramente. Aí, não, deixa eu te concluir só rapidinho. Aí o Romário falou, não, pode trazer, Will, pode trazer. Só que eu não sei, alguma informação chegou lá dentro e chegou para o Romário e falou assim, pô, eu sou político, aí vai trazer esse menino que já errou tanto, já mexeu com droga e tal, qual a explicação que eu vou dar aqui? E eu entendi o lado dele, ele tem razão, pô. Foi quando eu falei para ele, né? Falei, pô, velho, infelizmente eu não consegui te ajudar dessa vez, mas queria muito te ajudar, mas infelizmente não consegui. É que o que acontece é o seguinte, cara, às vezes o negócio não é só ter o talento. Sim, mas assim... Às vezes um jogador que nem tem o talento todo, mas ele é disciplinado, ele treina, ele tem a cabeça boa, às vezes ele dá muito mais certo que um cara que tinha talento. Verdade. E talvez não fez a terço da metade do que eu fiz. É que hoje eu sei que o Will pode se esforçar para poder me ajudar, pode ser que ele consiga, mas possa ser que não também. A culpa é dele? A culpa não é dele. Na real que você nunca se deixou ser ajudado. Sim, verdade. Mas isso, tipo, eu não estou aqui pedindo uma oportunidade, porque eu sei que a oportunidade eu tive milhares, né? Mas é coisa do meu passado, deixei lá atrás. Se hoje eu conseguir voltar a jogar, para mim vai ser a coisa mais linda do mundo. Mas eu sei que para mim vai ser difícil jogar, né? Pelas coisas que eu fiz, né? Não pela pessoa que eu sou hoje, não pelo talento que eu tenho, entendeu? Então eu não tenho medo de recomeçar toda a minha vida, se for jogando, se for estudando, se for trabalhando, né? Então hoje eu tô, não é que esteja satisfeito. Se você me pergunta, tá satisfeito com a sua vida hoje? Não tô. Poderia estar milionário, poderia estar bem, dando casa para minha família, para todo mundo, né? Só que eu não fiquei tipo uma depressão, não fiquei depressivo, não fiquei triste comigo mesmo depois de tudo que passou. Mas arrependido, sim? Pra caramba, demais. Eu não consigo. Hoje assisto um jogo e todos os jogos que eu assisto, tem uma pessoa que eu joguei contra ou a favor, sabe? E isso me dói, mano. Falo, poxa, eu vejo o Rony hoje. O Rony foi no mesmo quarto que eu. Jogou no Palmeiras? Rony tá na América Mineira, tá no Atlético Mineiro. Então, o Rony, cara, é um caso de um cara guerreiro. Sim. Esforçado. Pra caramba. Dedicado. Que ouviu o pai, né, o Hércules, que é o empresário pai dele. E mais do que ele também, que eu conheci a história desde o início. Você jogou com o Rony aonde? No Cruzeiro, na base do Cruzeiro. E lá também eu conheci o Murilo, o pai que tá no Cruzeiro, o zagueiro. Pô, o cara que eu fiz uma certa amizade e puta cara, conheci o pai dele, muito gente boa, né? Na época ele não tava jogando ainda, quando eu tava no Cruzeiro, não jogava, né? Às vezes cabisbaixo, triste, pô, e hoje o cara tá bem de vida, tá bem pra caramba. Uma diferença que eu vejo muito grande entre o problema que vocês tinham no Flamengo e o problema que tem no Corinthians hoje, que eu acho que a ingerência das torcidas organizadas no Corinthians dentro do clube são muito maiores que tinha o Flamengo. Tudo bem, tinha protesto lá na porta, ok, essas porra todas. No Corinthians não é protesto só. Isso é um problema muito sério, mas tem que enfrentar isso. Então, a torcida não admite que não tem um time competitivo. Mas o que é a torcida do Corinthians? O que é a torcida do Flamengo? As torcidas organizadas do Corinthians têm uma ingerência absurda dentro do clube. Proporcionalmente, a torcida organizada do Corinthians representa quantos torcedores tem o Corinthians? 25, 30 milhões? Segundo pesquisa, tem 35. Pois é, mas quantos torcedores organizados tem o Corinthians? Tudo bem, na proporção, ok. A proporção é ridícula. Mas na influência é absurdo. Pois é. Então, e nenhum dirigente no Corinthians corta essa relação. O que você precisa fazer é contrapor essa influência que é
indevida hoje, mas que de repente você poderia tentar convencer os torcedores e tal, de que você precisa ter um outro tipo de política lá, pensar no longo prazo e tal, mas com o quê? Com os outros 30 milhões, né? E com certeza você se pesquisar lá os 30 e tantos milhões de torcedores do Corinthians, você vai encontrar gente muito boa que hoje se afasta da possibilidade de assumir uma responsabilidade por conta disso, né? Por exemplo, no Flamengo, quando o nosso grupo resolveu assumir, foi mais ou menos isso, né? Gente nova que chegou lá, gente que era bem sucedida nas suas áreas de atuação, né? Que resolveu doar tempo, prestígio, né? Para o clube do coração, e formou-se um grupo, né? Que não participava da política do clube, que foi uma coisa nova, que deu um sopro de ar assim positivo para o clube, né? E aí criou-se um círculo virtuoso. O Corinthians não pode fazer isso? Pode. Tá difícil, mas cara. Tem que identificar essas pessoas. Essas pessoas com certeza não estão lá dentro, não estão no conselho, né? Não estão participando da política do clube. Pode até ter gente muito boa que participa, né? Mas de repente, né? Pode tentar identificar. Não, conheço um corintiano que é excelente e tal. Ele é dirigente do clube? Não. Ele é jornalista, tem um blog, né, trabalha na CNN, né, é um cara super competente. E junto com ele poderia um outro que é executivo de uma multinacional, o outro que é executivo de uma estatal, né, e junta aí uma meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias. Eu te garanto que tem, gente. Eu conheço. Mas, ô Bandeira, por exemplo, você acha, por tudo que você passou com a tua expertise, o que o Corinthians teria que fazer hoje é o que foi feito no Flamengo igualzinho? Semelhante, né? É partir do princípio que você tem um potencial que é incomensurável, né? E que você precisa trabalhar no longo prazo para aproveitar esse potencial. Mas você acha que começa pelo fato do presidente, seja lá quem for, pegar um microfone numa entrevista e falar: eu quero ser muito claro com a torcida do Corinthians. Não dá para pagar 4 milhões por mês para jogador. Não dá para pagar 20 milhões de euros por jogador. Vocês vão ter que ter paciência. Eu recebi aqui, tem um mês e pouco até, o Rosala Santoro, que era o financeiro, o cara que veio do Banco Safra e tal. Segundo ele, ele falou: olha, tudo dando certo, precisa pelo menos 3 gestões para o Corinthians zerar essa dívida. 3 gestões, nós estamos falando de quase 10 anos. É possível. Mas tem que falar, Bandeira. O presidente tem que pegar o microfone e falar: torcida do Corinthians, não dá. Vocês vão ter que ter paciência. Porque o Augusto entrou e falou justamente o contrário. Porque milagre não dá para fazer. É muito mais fácil chegar e dizer: não, eu vou resolver isso ano que vem, nós vamos estar com a dívida paga e vamos ser campeões. Gente, pode até acontecer, mas aí seria um milagre que eu sinceramente não imagino, né? E não tem, vamos dizer, não tem nada de complexo para fazer. É muito mais uma coisa de atitude, de postura, de vergonha na cara. O que você precisa fazer no Corinthians, o que você fez no Flamengo, você aprende em administração financeira 1. Não tem... Concordo plenamente. Não tem nada assim de estratosférico. Não, os caras são gênios das finanças. Não tem gênio, né? Tem que ser correto. Postura, responsabilidade, né? E credibilidade. E as pessoas acreditarem. Isso, para quem tem 30 milhões de torcedores, não é impossível. Né? Para quem tem 3 milhões de torcedores, agora já começa a complicar. Mas deixa eu falar, e quando você vendeu o Martinelli, aí vendeu, assinou, vamos abrir a champanhe. Aí você olhou lá, você falou: quantos anos de Ituano estava garantido? Você olhou assim, você olhava assim, chamou teu financeiro, dá uma olhada aí. Então, ainda lá, eles falam: mas você ganhou o dinheiro do Martinelli. Coloquei tudo no clube, para pagar as contas. Tudo que entrou
Não foi pro bolso? Foi tudo Tá pro... tudo lá no clube para pagar as contas. Melhoria, em termos físicos e em termos também de estrutura. Foi tudo reinvestido no clube. Tudo reinvestido no clube. Pô, isso é legal pra caramba, pô. É bem legal, mas Senão assim... o Ituano tava ferrado até agora. Ferrado até agora. Eu entrei no Ituano em 2009, o Ituano ia fechar as portas. É mesmo? É. Tava o Major Vieira na época, que ele era o presidente. Eu conheci o Major. Você conheceu? Conheci. Ele era o presidente na época que eu jogava. E aí ele que me procurou e falou da situação do Ituano, porque tava a Traffic, teve um desentendimento lá com ele, e a Traffic tinha um contrato acho que de 10 anos. E aí brigaram, eles rescindiram o contrato, e aí o Ituano tava ruim das pernas. E aí a gente entrei desde 2009 até agora. Mas agora que é 100% seu, né? Porque agora virou 100%. SAF, né? Agora viramos 100% SAF. é modo de falar, que nem sim, sócio. agora viramos Mas agora é SAF de verdade. SAF de verdade. Até antes de virar SAF, você era como? Era tipo... Era um contrato da minha empresa que... De administrar. Tipo um arrendamento. É um arrendamento. Mas todas as buchas eram pra você? Todas. Na realidade, desde 2009, né, para frente, todas as buchas são minhas. Agora, de 2009 para trás, é da associação. Só que muitas buchas, ela influenciava na gestão do dia a dia. Lógico. Então, eu fui resolvendo tudo isso ao longo do tempo. Nós fomos resolvendo, fomos limpando todos os problemas que o Ituano tinha do passado. E como que a cidade te vê como dono agora, de vez? Porque, às vezes, a gente estava conversando aqui antes, de né? Posse, né? A gente estava aqui conversando antes. É visão de torcedor. Então, assim, se o Ituano está bem, é resultado eu sempre costumo detalhar. É resultado dentro de campo do principal masculino do Ituano, do profissional. Se não estiver bem, eles atrelam a gestão a que também não está bem. Agora, se você estiver ganhando e tiver um monte de dívida, como a gente tem visto aí de muitos clubes, não, a gestão tá maravilhosa. Cobre tudo, né? Então é muita visão de torcedor, e é sempre isso que eu explico. Não olhe só a questão do resultado dentro de campo. Você tem que olhar como é que o clube está administrativamente falando, estruturalmente falando, o alicerce que nós criamos desde 2009, porque se não tivesse um alicerce forte, esses 2 rebaixamentos que nós tivemos o ano passado, a equipe tinha desmoronado. Mas qual que é o objetivo do Juninho Paulista, o dono do Ituano? É que a gente sempre teve, desde quando eu entrei, o Ituano na A1 do Paulista e Série B do Brasileiro, paga-se as contas. O objetivo é esse. Disputar o Paulistão na primeira e jogar a Série B. E a Série B do Brasileiro. Eu acho que hoje esse é o tamanho do Ituano. Agora, o Ituano pode chegar aonde está o Mirassol? Pode. Quase chegou em 2022 naquele jogo contra o Vasco. Que, na minha opinião, nós que deveríamos ter subido. Então, assim, pode chegar. Mas hoje, o objetivo principal é esse. Depois daí, aí sim, é traçar objetivos maiores. E onde está o Ituano hoje? Hoje ele está na 2 e na Série C. Então, nós estamos 2 níveis, um nível abaixo nas 2 competições. Não tem possibilidade de subir ou não? Só o ano que vem. Só o ano que vem. Na 2 esse ano, a gente perdeu o acesso para o Capivariano. E na Série C, a gente não conseguiu entrar entre os 8 para disputar o acesso. Agora, e vender jogador no Ituano? É um business à parte ou não? Eu acho que faz parte do negócio, né? Essa venda de atleta. Mas, assim, o que eu costumo dizer, e eu tenho uma fama de ser ruim negociador de jogadores de base, porque eu acho que, na minha opinião, completa o ciclo comigo, né? Completa o ciclo, chega no meu profissional, aí não tem problema. Chegou no profissional, a gente faz o negócio, faz o que for melhor para o clube e para o jogador. Agora, termina de completar a formação comigo. Esse é o meu
lema, assim, a minha filosofia e o que eu passo para esses atletas, que eu passo para os jovens, que eu passo para os pais, que eu passo para os empresários. Te dá um negócio e fala assim, porra, cara, o gol de 77, poderia ter sido eu o herói. Você pensa isso? Penso, mas Deus é justo. Porque, para quem não sabe, tá? Elô, presta atenção. E depois tem chamado oral. Em 77, era um regulamento que era uma melhor de 3. Melhor de 3. O primeiro jogo foi o gol de cara do Palinha. O segundo jogo era o jogo da festa. Esse eu estava, nesse eu fui. É o maior recorde de público da história do Morumbi. E do Corinthians. Não, do Morumbi. E do Corinthians. Do Corinthians também. No borderô oficial, estava quase 147 mil. 148 mil, 138 e alguma coisa, com 8.500 e poucos. Somado, dá 46, 800 e alguma coisa. Eu tinha marcado daquele caderninho ali. Então, fora os que entravam naquela época na faixa, no peito. 8 mil crianças entradas gratuitos. Tinha os adultos também. Ali entrava Deus e o mundo. Meu do céu. E aquele jogo era o dia da festa. Da festa corintiana. Era aquele dia. E o Vaguinho fez o gol. Mas eu sofri, hein, Veja, aquele jogo. Eu sofri 2 Você dias fez aquele antes. gol de cobertura. Não, mas antes daquele jogo, o Brandão me judiou de mim. Ele me matou. Porque Quem te matou? O Brandão. O Brandão não era. Eu era um dos jogadores que mais tinha feito jogos em 77. Eu e o Geraldão. Joguei quase todos. Eu não pude jogar o primeiro jogo porque eu levei cartão amarelo e o Romeu saímos fora. Ele botou o Basílio, Adãozinho para pegar os laterais e deu certo. 1 a 0. Naquele jogo você entrou com a 15, não foi? No segundo jogo. No segundo, com a 15. Ele também me enganou. O Brandão me enganou. Porque é o seguinte, eu estou na concentração, a minha filha tinha nascido dia 3 de outubro, naquele mês. Você tem uma filha que nasceu dia 13 de outubro? 3 de outubro. Ah, 3. Minha mulher estava meu estava no hospital ainda, tá? Eu estava com problema, ainda não tinha visto a minha filha, porque eu estava concentrado, a gente estava no Imbu, direto. E no primeiro jogo, tudo bem. E no segundo jogo, ele botou o Palinha para o meu quarto. Eu dormia com o Zé Eduardo ou o Ademir Gonçalves, eram meus companheiros de quarto. Os 2 zagueiros. Eram meus companheiros de quarto, efetivos. O Zé Eduardo era um armário. Armário. Puto, cara forte. E religioso, cara sério, baita de um cara, gente finíssima. Aliás, eu só me dei bem com o Ademir Gonçalves também, era uma dama de gente. Aí ele me bota com Palinha, eu falei, caramba, por que ele tá botando com Palinha? E o Palinha olha na minha orelha. Olha, Vaguinho. Vaguinho, pô, você vai fazer o gol. Eu falei, como eu vou fazer o gol? Eu vou entrar, não vou jogar? Não é isso não sei o quê. E um dia antes do jogo, a gente tinha uma sinuca lá, e onde eu ia, o João Avelino ia atrás de mim. João Avelino. Tínhamos conta no mesmo Bradesco. Eu falei, esses caras estão de sacanagem. Tinha João Avelino, José Teixeira. Professor José Teixeira. Aí, eu não dormi aquela noite. Eu preocupado, eu falei, esses caras estão armando alguma para mim, e não querem me falar. Quando de manhã cedo, eu estou fazendo a minha barba, entra o Brandão no meu quarto. Eu falei, caramba, vem merda aí, né? Ele, Vago, tudo bem, Brandão? Tudo bem. Senta aí. O que está acontecendo? Você não vai jogar. Vou entrar com o Basílio. Eu falei, como? Não vou jogar? Não, eu vou jogar. Eu vou jogar de qualquer jeito. É a hora de eu ser campeão, pô. É a hora da faixa, da camisa, porque naquela época era 11 eternamente. A fotografia era 11. Tanto que o Palinha tá fora. É isso que eu sempre falei a vida inteira. Uma injustiça com o Palinha. Não lembra do Palinha. É isso que eu falo sempre. E ele foi um dos responsáveis pelo campeonato. Ele que arrumou o time naquele período todo. Não, o senhor vai ter que entrar comigo. Você não vai jogar. Eu falei, eu vou jogar. Eu arrumei uma confusão naquela concentração. Aí eu falei com ele,
o teu filho não tá lá em cima? Ele tá lá em cima, não tá? Ele tá olhando aqui para baixo. Porque ele tinha perdido um dele filho. tinha perdido. E o Brandão era espírita. Espírita. Você foi falar isso pra Falei ele? para ele no dia do jogo, que ele foi no meu quarto, falou que ia me tirar. Pô, mas você foi falar do filho que tinha falecido? Escuta só que eu falei. O teu filho lá em cima tá falando para não me tirar. Caraca, Vaguinho. Porra, meu. Se- Você jogou É, pesado? eu joguei, mas ele jogou pesado também Pô, comigo. mas você foi botar um filho que faleceu? Mas eu falei com ele, e se eu não jogar, você não vai ganhar o jogo. Porra. Não vai ganhar o jogo. Caraca, Vaguinho. Não vai jogar. E ele não ficou puto contigo? Ele saiu do meu quarto. Porque ele era bravo, não era? Aí eu falei, eu vou embora. Peguei minha mala. Na véspera da final? No dia do jogo. Ele falou no dia do jogo. Não foi na véspera, não. Foi no dia do jogo. E você pegou a mala e foi embora? Ia vazar? Eu peguei a mala, vazei. Quando eu cheguei na portaria, me barraram. Aí eu voltei. Aí eu liguei para minha mulher. Aí ela falou um monte para mim. Lógico, sempre a mulher que fala, Vaguinho, você tem merda na cabeça. Ela falou, olha, você vai destruir a tua vida. Ou de um jeito, se ganhar, destruiu. Se perder, destruiu, você pensa. Putz. Aí eu rodei aquela chácara, tinha uma chácara enorme lá no Rancho Silvestre. Eu rodei aquela chácara umas 4, 5 vezes e chorava. Chorava. Puta que pariu. Desculpa a expressão. Agora, 7 anos de Corinthians, agora que eu vou ser campeão, o cara me saca, meu. Aí sentei na piscina e veio o Teixeira. E pá. Tira 7 do jogo. Tira 7 do jogo, eu vou pro jogo. Por que é 7? Aí eu tô na história, meu. Pô, eu sou estória. Eu vou ficar na história, porque não tem a 7 no jogo. Era a única maneira de eu aparecer. De eu estar vivo numa história que todo mundo queria estar lá dentro, pô. Bom, cheguei no vestiário, não existia, porque era de 1 a 11. Tem que entrar, né? O que eu fiz? O Beija, eu vejo os tempos antigamente, eu entrei junto com o grupo. Eu fui jogar, eu fui lá comemorar a entrada com a torcida, como eu estivesse no meio dos 11. Eu era o 12º, porra. Isso é sensacional, eu não sabia dessa história. Tem imagem minha, eu assim. Eu vou pro banco, o Brandão vira para mim e falou, Vago, hoje você é o treinador. Eu falei, mais essa ainda. Olha o que eu passei, rapaz, o que tá na minha cabeça. Imagina. E a hora que o Palhinha deu aquela, eu já... Sensacional, velho. Eu sou o treinador, porra. E aí, quem faz o gol do Corinthians? Quem faz o gol sou eu. Eu ia nele. E eu ia no Brandão. Mas quando eu fui no Brandão, que eu olhei assim, eu fiz assim, eu vou na torcida. Você foi perto da bandeirinha de escanteio. Eu fui na torcida, aí que eu joguei todos os meus demônios pra fora. Joguei diabo, capeta, Brandão, tudo fora. Tudo fora. Fim de papo, perdemos o jogo. De cá? Perdemos o jogo. Mas ali o Zé Eduardo foi feliz naquele carrinho. Ele deu carrinho. Foi o silêncio mais inacreditável que eu vi na minha vida, foi a saída daquele dia do Morumbi. Foi uma coisa não digo silêncio. Você tem que ver a entrada para passar naquela avenida para chegar no Morumbi. Para chegar antes do jogo. Que loucura! Ah. E para sair? Pior ainda. Pior ainda. Aquele dia eu falei... Aquele dia eu falei... O Corinthians não vai ganhar mais nada na vida. Não. Beija. Naquele dia eu falei, acabou. O Corinthians vai ficar 100 anos sem ganhar. Aí, por isso que eu fiquei louco com o Brandão. Tá? O Brandão tinha negócio comigo, que ele falava, eu sempre fui atacante. Eu era homem de finalização, eu era homem de gol. E ele queria que eu fizesse terceiro homem. Aí eu falei, sou Brandão, eu não posso fazer terceiro. Ele falou, você vai, quando dá o pique, dá a volta lá atrás e vem pro meio de campo marcar. Eu falei, é impossível, Brandão. A velocidade que eu tenho, eu vou chegar lá, eu não volto mais. E eu falava para ele, olha quem você tem atrás de mim. O Zé Maria. O Zé Maria era um desse tamanho, pô.
Marcava 5. Pra que eu vou voltar, cara? Você entende? E outra coisa, ele não preparou uma jogada pra mim. Nenhuma jogada foi No preparada. final das contas, você tinha ou não tinha alguma treta com o Brandão? Porque eu não ia na casa dele, os caras iam lá tomar um whiskyzinho com ele, ia bater papo com ele, eu não ia. Eu não ia. Ah, Quem ia na casa dele? não sei, o jogador de lá, não vou citar nome não, mas que eles iam, né? Eu não ia. E ganhamos o título, né? Ganhamos o título, aquela loucura. Mas no gol que eu fiz, se eu tivesse feito o que eu queria fazer, eu estava arruinado. O que você queria fazer? Ia jogar camisa nele. E o quê? Ia jogar camisa nele e ir embora. No Brandão? No Brandão e ir embora. Caramba, ô Vaguinho. Não, me deu essa loucura, essa loucura. Ainda bem que você... Não, minha mulher, que eu agradeço a ela, que ela pintou na minha frente naquela hora. Eu falei, não faz não, meu. Aí eu fui pra torcida. Aí vibrei que nem um condenado lá, pra tudo quanto é lado, desabafei e tal. Quando foi pro dia 13 de outubro de 77, a Ponte Preta tinha um time tecnicamente melhor que o Corinthians, não tinha? Mas era Corinthians, né? Não, eu concordo, mas tecnicamente o time da Ponte era melhor? Fala que era melhor, mas se for basear um time tecnicamente, Palmeiras de 74 e Ponte, não dá pra Você comparar. acha que a arbitragem do Dustídio foi polêmica? Não, Você estava do lado do Rui Rei quando ele xingou o Dustídio? Por sinal, o Dustídio, se você ver, inclusive tem nas minhas pesquisas aí, os grandes jogos do Corinthians está sempre o Dustídio nas finais, sabia? E o Corinthians perdeu. Um quê? O Corinthians perdeu. Um quê? 74. 74, quem era o árbitro? Deu Não, 74 acho que foi ele que apitou a final então. também. É bom ser ele que apitou a final. Ele estava... Aonde ele estava? Não, em Porto Alegre ele não estava, não. Mas eu observei alguns jogos importantes do Corinthians, ele teve lá, apitando. Não, o Corinthians só foi... Mas não tem nada a ver. Lógico que não. Nada a ver. O Corinthians só foi ganhar em 77. A Ponte perdeu para eles mesmo. E em 77 quase o gol é teu também, né? 77? Eu falo com o Basílio, olha, eu ressuscitei o Basílio. Né? Verdade. Até Aquele hoje... chute na trave, quem deu? O negócio foi o seguinte. O Zé Maria cruza? Não, o Zé Maria não cruzou. O Zé Maria bateu de rapabosta. Não, rapabosta. Não, mas quem bateu a falta é o Zé Maria. O Zé Maria... O que acontece? Quem vê o tape, o jogo, eu tô fora da grande área. Quem tá me marcando? O Vanderlei. Quem era o Vanderlei? Era o volante que jogou comigo no Atlético de 1968 até 71. Por que o Vanderlei estava marcando? Porque eu subia bem de cabeça. Tá? E eu pedi pro Zé Maria jogar aquela bola no segundo pau. E o Zé Maria não conseguiu bater. Em vez de ele bater ela por baixo, ele pegou ela mal, ela foi baixa e o Basílio deu o toque. A bola foi certa no lugar certo, mas de forma errada. Se fosse da forma boa, certa, eu faria o gol. Mas a jogada que era trabalhada, que foi pedida, saiu errada e deu certo. Foi errado que deu certo. Mas você ficou meio assim porque você não fez o gol? Não, porque se eu fizesse o gol, eu ia estragar a festa, eu ia falar muita coisa. Eu me conheço, Beija. Eu ia ficar louco, eu ia desabafar, eu ia julgar tudo aquilo que eu tinha e tudo mais, aquela coisa toda. Então, Deus fez certinho. Botou o Basílio certo na hora certa. É ele mesmo, ele é o merecedor. Eu falando, traz o Lisca. A Elô não queria trazer, né? A Elô não queria, não acredito. Eu falei, o Lisca é raiz, cara. Ô, Beija, tu quer... Quando eu ia Náutico Esportes, eu vou te contar então como é que começou toda essa... Eu chego no Náutico em 2000, aí eu saí do Juventude, fui pro Náutico. O Náutico não tinha treinador, ninguém quis treinar o Náutico. Os caras me contrataram dia 13 de janeiro. Peraí, só um minuto. A gente tá atrapalhando eles ali, o papo deles. É que você falou que eu não queria trazer o Lisca, tá bravo. Mas não queria? Eu falei, o Lisca é raiz. Fala, Lisca. Beija, aí não tem quem... quem é que tá fazendo um trabalho bom no Sul? O Lisca subiu Juventude aqui da 10 para traz ele.
Primeira vez que a oposição ganhou uma eleição no Náutico depois de 114 anos. Tu imagina como é que estava aquilo ali. Aí, pior que Cuba. Aí chega quem para treinar o Náutico? Lisca doido. Ninguém me conhecia no Nordeste. Primeira foto minha no jornal Diário do Nordeste. É uma foto de página inteira, eu com a mão para cima, e o título era: quem é doido, siga ele. Assim, beija. E eu, caramba, né, velho? Olha que os caras estão... Nordeste, pô. Me apresentei, o presidente ele não queria nem me contratar, mas ele já queria me mandar embora antes de eu me apresentar, tu acredita? Acredito. Acredito. Aí o cara que me levou lá convenceu ele a tomar um café comigo, o Glauber. Um abração pro Glauber, né, Vasconcelos. E aí o Glauber tomou o café comigo e me escutou. Viu a vontade que eu tava de trabalhar no Náutico. E como é que foi tua campanha lá? Aí deixa eu te contar. Tá bom, aí me contratou. Aí eu me apresentei no dia 13 de janeiro. Ele disse: traz tua comissão técnica. Eu levei 6 caras comigo. Quando eu cheguei lá, tinha 8 já da comissão do Náutico. Eu, o que tá vendo aqui? Não, é porque deu um problema, nós não conseguimos dispensar os caras, então tu vai ter que dispensar os teus. Eu falei: mas, gente, eu tirei os caras de outros clubes. Os caras estão aqui comigo. Sabe quanto nós tínhamos na comissão? 14. 14. E sabe quantos jogadores tinham? 8. Tá louco. 8 se apresentaram, era dia 4 de janeiro. Sendo que desses 8, 5 estavam num cantinho, burburinho, e eu cheguei. Era o Martinez, era o Berna, eram os caras remanescentes de 2013, que foi uma campanha horrível do Náutico. Eu falei: o que tá vendo aqui que eu tô vendo? Professor, nós não vamos ficar. Eu parei, só um pouquinho, ninguém me falou nada disso. Não, vamos ficar e nós queremos saber o que tu veio fazer aqui. Porque tu é um cara legal, isso aqui ninguém tá pagando ninguém, não sei o que. Eu digo: cara, eu vou me abraçar com esses caras. Os caras foram tudo embora, bicho. Sabe quantos jogadores eu fiquei? 3. Isso era dia 4 de janeiro. Sabe quando é que nós estreávamos? Dia 15. Dia 12. Meu primeiro trabalho pelo Brasil. Sabe o que os caras falaram? Pega a tua agenda e vai ligando pros caras que tu conhece aí e vai trazendo. Quem tava parado, quem é que tá parado dia 4 de janeiro, Brecht? Só quem sobrou do mercado. Você garimpou quem Fui sobrou? trazendo, um que jogou comigo no Juventude, outro que jogou comigo no Sampaio, outro que não sei. Eu fui trazendo. Fizemos um time. O Náutico não ganhava do Sport há 10 anos na Ilha do Retiro. E nós estreávamos contra Central, acho, e o segundo jogo era com o Sport, na Ilha. Ganhou. E os caras passavam por mim e diziam assim: eu quero ver tu ganhar lá na Ilha. Eu quero ver tu ir lá na Ilha e ganhar. E eu botei na minha cabeça: eu vou ganhar esse jogo. Esse jogo eu preciso ganhar. Eu fui para a Ilha observar Esporte e Confiança, um amistoso. E me sentei no meio da torcida do Esporte, beijo. E achei que ninguém me reconhecer. Tô novo, tô começando. Os caras me reconheceram, beijo, no intervalo. Tu tem que ver como é que eu saí da Ilha do Retiro. Tomando tapa na orelha? O quê? Eu desci a escadaria da Ilha do Retiro, eu não sei como, até hoje, sem cair. Era tapa na orelha, era chute. E eu correndo, velho, e os negros: pega! E eu digo: eu só tô assistindo o jogo, eu tô trabalhando. Os caras trabalhando porcaria nenhuma, pega! Eu fui me embora no intervalo, me cheguei no carro. Acho que eu fiquei uns 5 minutos sentado, da corrida que eu dei dos caras. E eu digo: eu vou ganhar esse jogo. Porque eu tinha certeza que o Geninho, que era o treinador de Esporte, não conhecia meu time. Sabe por que eu tinha certeza? Porque eu não conhecia. Quanto mais... Eu não sabia quem eram os caras que eu ia botar. Você ganhou de quanto? 1-0. Depois de 10 anos. Gol do Zé Mário. Bem, aí começou. Aí eu fui para Alambrado, né? Ali que eu fui para Alambrado, na Ilha. Aí, cara, a torcida do Náutico enlouqueceu, cara. Enlouqueceu. E a do Esporte também. A seleção do Dunga eu detestava. Mas de torcia 90 e de contra? 94. 90 e 94. A seleção campeã de 94, você torceu contra? Sim. Porra, Flávio. Por quê? Porque eu convivia com eles. O primeiro motivo de eu estar lá na Copa era o meu trabalho. E o que eles boicotaram o nosso trabalho foi um negócio impressionante. Ali começou a história dos caras que estavam na Europa se acharem. Porque antes era tudo igual, os caras estavam tudo aqui. Se eles ficassem com sacanagem lá, chegava aqui, a gente ia baixar a porrada neles. E naquela época a gente não tinha medo de jogador, né? Esses caras, em 94, eles estavam na Europa, então eles estavam com os narizinhos empinados, se achando. E eles eram badalados pelos europeus, então o problema é deles. E quiseram fazer isso com a gente. Então fomos pra cima deles, era pau puro, era porrada de lá e porrada de cá. Batia ali, batia aqui, batia ali, batia aqui. Era porrada pura. A cobertura de 94 foi infernal.
Todo mundo dando porrada pra todo lado, todo mundo tentando descobrir podre falando no ar. Era porrada pura, que é o que tem que ser feito mesmo. Era um duelo elenco contra a imprensa? Era. Mas a imprensa no geral ou a imprensa paulista? Ou todo Não, mundo? geral. Era porrada pra todo lado. Batia lá, batia aqui. Não tinha esse negócio de nada. E o Zagallo... batia em Dunga, batia em Romário... Todo mundo. O Zagallo era o mediador, né? O Zagallo sempre foi um cara muito legal, muita gente boa. Então ele meio que tentava... Ninguém tinha nada contra o Parreira, especificamente. Mas, de um modo geral, a seleção, nossa, era só porrada nos caras, só porrada. Se eu disser Tipo, que quando o Baggio bateu o pênalti lá pra casa do Chapéu, você não comemorou? Não, lamentei. Eu queria que perdesse. Jura? Os caras estavam me sacaneando, eu vou torcer pra cara que me sacaneia? Ué, por que você me trata bem ou eu te trato bem? Porque um trata bem o outro. Mas o lance da seleção não é o país? É? Eu tô sendo romântico demais? Que eu saiba é a CBF. O que a gente ganhou com isso? O que o país ganhou com isso? Porra, ganhar uma Copa é legal pra caramba. Pra quem? Pro povo. Pro campeão do mundo, né? Pro cara que ganha uma... Que nem o Vampeta fala. O Vampeta fala assim, tomara que não ganhe nunca mais, até eu morrer, pra eu poder faturar até hoje. Mas, ô Flávio, eu comemorei o Corinthians campeão mundial. Corinthians é outra coisa, é teu time. É meu time, mas o Brasil é meu país. É diferente. Não é guerra, é futebol. Não, mas não é guerra. Mas por é que meu que país, ué. Eu sou brasileiro. Por que você... E daí? Por mais que tenha todos os problemas, que eu concordo com você, todos. Mas é meu país, Não, ué. é meu país e continua sendo. Mas eu não torci contra o meu país. Eu torci contra a seleção da CBF e os caras que estavam sendo malas e eu não gostava deles. Não torci contra o meu país. Não tem nada a ver com o meu país isso aí. Naquela época o Fernando Henrique estava assumindo o país crescendo, a grana funcionando legal, estava ótimo o país. E não mudou nada porque ganhou, porque perdeu. Tipo, o Baggio chutou um pênalti lá pro Chapéu. Você fez puta, que merda. Que merda, claro. Eu já tava com o saco cheio daquilo, que tava um calor horroroso. Eu sempre falei que o Duílio Monteiro Alves é o pior presidente da história do Corinthians. Ponto. Pergunto. Vou queimar minha língua? Um terminou o seu mandato, o outro sequer conseguiu chegar na metade dele e está indiciado pela Polícia Civil e tudo mais. Acho que isso daí, para mim, já... A resposta, na minha cabeça, ela já está aí. Que certamente o Augusto já teve uma administração muito pior do que a do Duílio nesse sentido. E se fosse outro, também seria pior. O fato dele não ter conseguido nem terminar, claro que daqui a um mês tal, ele pode voltar na Assembleia dos Sócios. Isso é uma outra situação. Você acredita que o sócio pode voltar para ele votar para ele voltar ou não? Acho que não. Eu acredito que não. Claro que eleição, essas coisas aí de política, a gente sempre acontece surpresas, mas de maneira geral eu não acredito, ainda mais, sobretudo depois do indiciamento da Polícia Civil e tal. Acho que o sócio do Corinthians, nesse sentido, vai pesar muito, além de várias questões, enfim, que depois a gente vai abordar. Mas estão respondendo a sua pergunta de maneira bem prática. Quem não termina nem o mandato e se torna o primeiro presidente em exercício da história do futebol brasileiro, porque a gente foi a imprensa inteira de Minas, fomos perguntar, nunca tinha acontecido nos times de Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nenhum presidente na história em exercício tinha sido No Cruzeiro, não? Naquela... indiciado durante... Ele já tinha saído do Inter, que recentemente, em 2016, o Piffer, acho que era... Eu não lembro. Já tinha ido embora também, enfim, mas em exercício a imprensa não conseguiu. A gente foi buscar e a gente não achou um caso parecido com esse. Então, já respondendo a sua pergunta, para mim está claro que ele não voltando em agosto na Assembleia dos Sócios, para mim, ele vai confirmar ali como o pior desempenho ali de um presidente na história do clube, pelo menos desde que eu sou nascido em 79. Queimei minha língua, Marco? Benja, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Cara, para mim o Augusto Melo ultrapassou de longe o Duílio, o Andrés, o Gobi, o Roberto. O Roberto iniciou um processo de impeachment que acabou nem começando, né? Ele parou antes de começar, porque ele tinha uma assinatura que era anterior à data da posse dele. Olha a diferença do que está acontecendo com Augusto Melo. Então não é só o fato dele estar indiciado, como bem disse o Vessone, é a gravidade das acusações contra ele. É um negócio absurdo. São 273 páginas. Surpreso? Com o tamanho, sim. Com o que aconteceu, não. Com o tamanho, com a gravidade, sim. Agora, desde lá de trás, quando surgiram os primeiros
indícios de que havia irregularidades, a gente sabia que o negócio ia crescer. Mas você não achava que era nesse nível? Nesse nível, não. Você também não achava que era nesse nível, professor? Não, nesse nível não, e nem com a quantidade de situações que a gente está vendo, né? Então, excesso de contratações na base, agora esse lance do indiciamento por conta de um comissionamento de um patrocinador, de quase 20 grandes cargos assim de diretores ou superintendentes pedindo para ir embora, saindo do governo. Então a gente já teve aí, o clube já teve 3 jurídico, 3 do marketing, 3 administrativo. Eu não imaginava que ia ter todas as áreas algum problema nesse sentido em 1 ano e meio. Eu acho um negócio, isso eu não esperava. Essa quantidade de coisas, sinceramente, para mim é muito surpresa. Hoje saiu um negócio que da comissão, aquela comissão da Vaidbet, que era de 25 milhões de reais, que o Augusto estaria devendo dinheiro para agiotas, para influenciadores, e que essa comissão era para pagar esses caras. É isso? Isso faz parte do depoimento do Rubão. Ah, foi o Rubão que falou isso? Foi o Rubão. E está no inquérito. Eu li parte do inquérito, porque foram 273 páginas que saíram ontem. É um negócio de louco, assim, é muita coisa. Enciclopédia, velho. É muito longo. Então eu li uma parte e eu li essa parte do Rubão. Está assim, Rubão testemunha que... E aí ele fala isso, não foi investigado, não foi apurado. Mas, segundo o Rubão, o Augusto estaria devendo para agiotas que estariam, inclusive, o ameaçando. Isso está no inquérito, mas não está investigado, está nas palavras dele ainda. O inquérito que saiu ontem vai gerar vários outros inquéritos. O inquérito que saiu ontem vai gerar um inquérito do crime organizado, vai gerar um inquérito disso que o Rubão falou, vai gerar um inquérito da empresa do Cassundé, vai gerar vários outros inquéritos. O inquérito de ontem foi o da Vaidbet, mas vai acontecer muita coisa ainda pela frente. Não acabou ontem. Vai sair gente presa do Corinthians? Ai, cara, essa é uma pergunta difícil, porque o Ministério Público, agora, qual é o próximo passo? O Ministério Público vai pegar esse relatório final, essas 5 pessoas que estão indiciadas, e vai dizer, ok, eu estou acatando isso e transforma os 5 em réu. Ou diz, ó, não gostei muito da apuração, acho que está fraco o relatório, eu vou arquivar. São os 2 caminhos que vão tomar. Então, tudo depende, essa continuidade que você está perguntando, do Ministério Público, que acompanhou, aliás, boa parte dos depoimentos e tudo mais. Se o Ministério Público acatar isso e transformar os 5 em réus, obviamente que aí entra a nossa lentidão da nossa justiça. Isso é papo para daqui a 8 anos, quando for lá para Brasília, provavelmente, a gente voltar aqui no Benjamin Multi e falar, ó, aquela nossa previsão acabou acontecendo. É muito difícil, a justiça é muito lenta no Brasil, é muito processo para olhar. Então, não é uma coisa para agora, é muito difícil a gente ter um diagnóstico agora, sendo que não tem nem a apreciação do Ministério Público. O Ministério Público apreciou e acatou, abriu um processo, transformou eles em réus, aí vai durar muitos anos isso. Então é muito difícil antecipar tanto assim, Benja. Ô, Romero, desculpa, não quero te incomodar. Pelo amor de Deus, desculpa aqui te atrapalhar. Pô, tem mais presente? Aqui é foda. Que é isso, cara? Isso aqui é pra você, JP. Ó, isso aqui é um fone da Edifier pra você. Legal. Maravilhoso. Chique, veda tudo. Tá. Esse aqui eu só uso em avião. Eu adoro viajar legal, com cara. ele, ó. Pô, obrigado. E ó, e não é aqueles negócios de Elô, não, tá? Tem um Não, fone. tem. Não é tijolo. Não é só a caixa, não. É. Ah, tá. O Juninho foi muito lá nos programas de Elô ganhar o sapato e não tinha, ou ela fala, devolve. Mas isso é pra você aí, ó. Pô, você legal. pode acessar o site da edifier.com.br, os fones, as caixas de som, tem cada coisa legal pra caramba. Põe lá no cupom BENJA que você vai ter 5% de desconto. O cara jogou 2 jogos no mesmo dia, velho. Você parece que acabou uma maratona agora. Isso aqui é um presente pra você, da New Era, a maior marca de boné do mundo. Que é isso. NBA, NFL, Major League Baseball, todos os clubes do Brasil precisam falar pra New Era pra você fazer do Ituano, pô. Precisamos, né? Pô, vai lá pro... Eu vou ligar pro JP. Liga pro JP, liga pro JP. JP, precisa fazer os bonés do Ituano, pra você o presente. Pô, legal, show. Pra você usar lá em Itu, quando tiver Deixa eu ver se o boné tá aquele aqui dentro. sol. Tá.
Pô, legal, Ah, cara. New Era, né, meu? Ó. Legal. Boné New Era. Então, olha, vamos encerrando o Benjamin Múcio. Uma salva de palmas para Juninho Paulista. Legal pra caramba. Semana que vem a gente volta com mais Benjamin Múcio. Tchau.